Oi, oi, gente, tudo bem? Deixa eu anotar o nome aqui da live. E já vou chamar a Andressa também. Ah, a Andressa já entrou. Como é que vocês estão aí? Peraí que eu já vou convidar a Andressa. Andressa, eu te mandei convite aí já. Oiê, tudo Oiê, bem? amiga, tudo bem? Tá me vendo bem? Tô vendo bem. E você tá me vendo? Então, Ótimo. ótimo, ótimo. Gente, eu só vou falar, ó, a Rafaela tá aqui do meu lado. O Rafa tá em uma reunião. Vida de mãe, né? Vocês vão ver. Não E aí, tenho o que fazer. Não, quando ele terminar, ele vai vir pegar, porque eu vou fazer o quê com a Rafaela, né? Então, em algum momento eu vou colocar ela aqui no peito, a gente faz o que É dá. isso mesmo, é isso aí. O Rafa chegou, aí eu falei pra ele, você tem que vir cedo, porque hoje eu tenho uma live com a Kátia, você tem que estar aqui. Aí ele Pois falou é. assim, já tô indo pra casa. Ah, mas não adianta, né? Ele tá em casa, mas aí o trabalho surge, a gente faz o quê? Não tenho o que fazer, amiga. A E gente sabe que não tem o que fazer. não tem. É isso. Vocês vão ver, mas tudo bem, é vida normal. Você já vê isso no dia a dia da gente, né, Andressa? A gente já fala sobre isso no dia a dia, já É mostra lógico, que isso aqui é. tá com ele em 24 horas, não tem o que fazer. Vai pro banheiro, leva A o gente carrinho, ainda. põe a Ó, cadeirinha. eu ainda consigo colocar uma roupinha e pentear o cabelo hoje, tá Ah, ótimo. não tem, eu também. Só passei um lip tint aqui pra dar uma vida. Exato. Bom, e aí, amiga? Deixa eu me apresentar antes para os seus seguidores que não me conhecem, você se apresenta também, tá? Tá bom. Eu sou a Kátia, fui tentante por muito tempo e tenho o Nicolas de 6 anos, que foi de fertilização in vitro, e o ano passado eu transferi a minha congeladinha, que é a Rafaela, que também é da mesma fertilização do Nicolas. Conheço a Andressa já faz o quê? Uns 4 anos que a gente se conhece Tem uns pessoalmente. 4 anos, amiga. Uns 4 anos. E a gente passou por esse processo de fertilização aí recentemente e adoro falar com a Andressa. E a gente passou por quase um mês de diferença nossos bebês têm, né? Então eu falei, meu, vai ser muito legal se eu conseguir levar a Andressa pra gente conseguir conversar um pouco sobre essa loucura toda que é de fertilização. Agora Meu se Deus. apresenta. Ai, gente, eu sou a Andresa. Eu tenho o Enzo, que já tem. Vai fazer 12 anos agora. Como a Ká falou, a gente já se conhece há uns 4 anos. E eu nem imaginava que ia fazer fertilização. E tudo partiu do princípio da Ká, conversando com a Ká, indicação da Ká, clínica, o médico. E hoje a gente tem o Eduardo, que foi a Lindo, nossa o sogro. fertilização. E foi uma fertilização. O Enzo engravidei naturalmente há 12 anos atrás. E agora veio o Dudu, que, nossa, a Cá, eu sou suspeita para falar, nossa, que me acalmou, que me incentivou, que me indicou, o anjo das nossas vidas, que é o Dr. Eduardo e a Clínica Adoro. Bem-vinda, Vida Bem-vinda. Então, assim, eu sou suspeitérrima para falar. É isso. Então vamos lá, né, amiga? Vamos falar, né? Eu não consegui engravidar por causa de endometriose, né? Eu acho que é muito. Eu até vi hoje. Ai, qual é o nome dela, gente? Aquela menina super famosa. Eu tô péssima de nome. Enfim, eu vou lembrar. Que fez a novela das 6 agora. Larissa Manoela. Isso, ela hoje estava falando de endometriose, né? Que ela tá com endometriose e na minha época nem se falava muito sobre isso, né? E aí, por conta da endometriose, eu perdi as duas trompas e foi quando. Aliás, eu só descobri que eu tinha que perder as duas trompas quando eu cheguei no Dr. Eduardo, que a gente tá falando que é o nosso anjo, né? Passei por 300 médicos e todo mundo falava que era para me esperar. Que tinha que esperar e que era questão de hormônio, que era questão de. Como é que eles falavam? Alguns hormônios estavam regulados, a ansiedade, o tempo que eu ovulava, etc. E esperei 6 anos até chegar ao Dr. Eduardo, que aí descobri endometriose, que é um dos principais problemas. Eu tenho outros, mas é o principal problema que não me fazia conseguir engravidar. E o doutor Dudu que pediu todos os exames para mim. Então eu sou apaixonada por ele, porque do jeitinho eu falo dele, nerd, né? Não sei se ele vai ver nossa live depois. Mas é bem isso, né? Que você chega lá e ele fica pensando, fica ouvindo você, tudo que você tá falando, às vezes você acha que ele fala, meu, ele tá entendendo? E ele vem com um monte de resposta depois pra Ele gente. vem. Ele é assim, né? O doutor Dudu, no dia que a gente fez a primeira consulta, ele já olhou para mim e falou assim: olha, eu acho que você tem endometriose. E pediu vários exames. E esses exames trouxe endometriose, que eu já não tinha mais as minhas duas trompas permeáveis, né? Era uma massa, vamos dizer assim. Precisei retirar elas e fiz a primeira fertilização que deu errado. E depois eu fiz outra que deu do Nicolas. A fertilização que deu errado, para mim, assim, foi um marco na minha vida, né? Porque eu acho que
Eu já tinha sofrimento mês a mês, que a gente conversou muito sobre isso, né, Andressa? Mês a mês que é você ficar esperando que a grávida e atrasa um dia atrás de 2 dias. Você fala, nossa, muito assim, né? Quando Meu você Deus. atrasa. Nossa. A gente fica doida. Ai, olha, só de falar eu vou querer chorar, porque ó, só quem passa eu sabe como é chorava, duro. Eu chegava a passar... Eu passava 3 dias, eu tinha certeza. Eu acho que eu fiz tanto teste de gravidez. Eu acho que você mostrou isso um dia desses aí, quantidade de testes, alguma coisa você falou sobre isso. Eu fiz tanto teste de gravidez, eu tinha estoque. Eu trabalhava em farmácia, né? Eu trabalhava numa rede de marketing. O Rafa veio pegar a Rafaela. Eu avisei vocês. Então, eu avisei todo mundo que você ia vir pegar. Tá até quietinho, mas leve. Porque daqui a pouco ela fica... Pronto. Sabe o que eu lembro? Toda vez que eu vejo o Rafa, que gostosa! Eu lembro da gente no chá revelação do Dudu, e aí o Rafa falou assim: vai ter o nosso chá. Teen Girl. Tchau, gente. Tchau. Desculpa atrapalhar vocês. Que isso? Beijo. Enfim. Eu lembro que às vezes eu passava falando disso, né? Às vezes eu lembro que eu passava a madrugada, assim, esperando, sentindo, assim, sentia todos os sintomas, né? E aí descia. Meu Deus do céu, é louco isso, cara. É louco. Muito, porque na sua cabeça você já tá grávida, né? E assim... E é incrível que, assim, todos os sintomas, eles são extremamente parecidérrimos com a menstruação que vai descer e com uma gestação. Então, todo mês você acha que você tá grávida. O peito dolorido, a dor de cabeça, o estresse, é tudo parecido, né? E aí a gente ficava muito atenta aos pontos. Eu sabia até ao lado que eu tava ovulando, pra você ter uma ideia, sabe? Então, eu também. Eu também. É muito louco isso. Já cheguei a acordar o Rafa nesses dias assim que descia de madrugada, chorando de soluçar. Você tá falando de chorar, né? Porque eu tinha visto sangue. E eu tinha certeza, assim, né, de que eu estava grávida. E, enfim, chegou lá a menstruação. Mas me fala um pouco, Andressa, também de você, né? Com esse processo todo. Quando eu te conheci, o seu Instagram já era Casos de uma Tentante. Então, eu já sabia que você era tentante. Nossa. E eu nem imaginava, cara, que existia esse mundo. Pra mim foi assim, foi uma bomba conhecer, de verdade. Quando eu me deparei com o mundo das mulheres que queriam engravidar e não conseguiam, eu me assustei. Porque eu engravidei do Enzo com 23 anos, nova, né? Assim, quando eu digo nova, eu digo há 12 anos atrás. Então, assim, eu não tinha muita informação. Isso não era muito falado, né? E então, o que eu achei? Que ia ser papum. Para engravidar era só não se prevenir e não engravidava. Porque depois do Enzo sempre me prevenindo, engravidei. Então, quando eu pensava, quando eu deixar de me prevenir, pum, eu vou engravidar. E aí casamos, né? Eu e o Rafa, bom, vamos tentar engravidar. Nada acontecia, né? Não vinha, e aquela ansiedade, e aquela... É incrível, né? Quando a gente fala de ansiedade, e eu costumo falar sobre isso no Instagram, não é a gravidez, eu descobri na minha cabeça, depois de muito bater cabeça, não é uma coisa palpável, né? Que você fala assim, eu quero uma casa, a casa custa, sei lá, 1 milhão. Eu vou trabalhar de noite, eu vou fazer extra, eu vou fazer o que for, eu vou comprar. A gravidez, não. Gravidez não depende de outra. Eu também imaginava assim, na minha família é super grande. Eu imaginava assim, é só eu parar, eu vou engravidar. Não é? É isso. Porque a gente cresce com isso, né? Ó, tem que se prevenir, senão vai engravidar. Exato. Exatamente. Minha cabeça era assim. E aí, quando eu me deparei com a situação de que eu não me preveni e não engravidava, eu comecei a me assustar. E no meu coração, eu tinha certeza de que não tinha nada de errado. É louco isso. Assim, eu falo, meu Deus, não é possível. Eu sentia que não tinha nada de errado. Porém, entretanto, todavia, eu tinha o sobrepeso, né? E aí, foram 5 anos tentando engravidar. E aí, assim, 2018 foi uma fase bem pesada, assim, foi onde eu fiquei bem pilhada. Porque eu queria engravidar e não engravidava. E aí, quando foi em 2019, eu falei, quer saber? Deixa pra lá. E aí, foi aí que eu abri a empresa e tal. E aí surgiu a oportunidade de fazer a bariátrica. Do nada. Nunca imaginei, nunca pensei que pudesse fazer uma bariátrica. E aí fiz. E aí falei pro Rafael, agora não quero engravidar mesmo. Tanto que quando eu engravidei do neném, eu não tinha roupa, eu só tinha cropped. Aí falei, bom, não quero engravidar agora. Não. E aí passou.
Um ano e pouco. Quando eu fiz um ano de bariátrica, o meu relógio biológico, sabe quando te dá um start? Eu falei, meu Deus, é agora. Aquela coisa que estava adormecida brotou. Você lembra, Cá, quando eu te mandei mensagem naquela fase? Eu falei, Cá, aconteceu isso, isso e isso. O que eu vou fazer? E aí, assim, desesperador. Aí conversei com o Rafael, falei, meu, se a gente não engravidar agora, eu não engravido mais. Tô com 34 anos. E aí, eu falei pra ele, só que eu não vou esperar. Ele falou, então beleza, vamos. Eu falei, só que eu não quero mais tentar. Eu Você quero... tinha ido ao médico antes também, já, não é? Nesse período de 2018, 2019? Isso, em 2018 fui no médico também, de fertilização, parrudão aí da internet. Muito bom, médico realmente muito bom. Mas, no meu caso, não foi. Não deu certo, assim, né? Fiz todos os exames, tava tudo bem. Segundo ele, eu e o Rafa, perdão, nós estávamos ótimos. Eu tinha uma leve aderência na trompa esquerda, mas estava tudo bem, nada que impedisse a gravidez. Mesmo acima do peso, os exames ok, tudo certo. E aí eu falei, não vou, não é o momento. Na segunda consulta de retorno, eu não me senti acolhida. Então, nós descartamos a hipótese de prosseguir o tratamento naquele momento com esse médico. E aí, quando foi em março, aconteceu tudo isso, né? Vamos engravidar, não vou depois da bariátrica, batemos o martelo que ia. Marquei 2 médicos. Pedi a Cá, me indicou o doutor Eduardo, e eu tinha um outro médico. Falei, bom, minha primeira experiência não foi boa. Eu vou marcar 2, vai ter que dar. E aí eu fui no doutor Eduardo e já foi assim, paixão à primeira vista. Ele nos acolheu. E eu digo assim, não só a mim, né, que já tava com uma cabeça melhor, um pouco mais madura, mais consciente das coisas, mas ele pegou o Rafa de um jeito, sabe, assim, cuidar não só de mim. Né? É o casal, né? Ele trata como casal. Surreal, surreal, surreal. E aí veio a segunda onda da pandemia forte, né? E aí, isso em março, abril, e nós retomamos aí teve esse período, em junho nós retomamos. E aí fizemos todos os exames, nada que aparentasse dificuldade para engravidar. Aí ele falou assim, mas e aí? Não tem nada, vocês podem continuar tentando. A única coisa que eu fico pensativo é que vocês já tentaram 5 anos, né? Mas eu deixo a escolha de vocês. E aí nós batemos o martelo que iríamos fazer o tratamento e fizemos o tratamento. E veio o Dudu, nosso amor, na nossa primeira tentativa. E deu super certo, assim, meu coração é só gratidão. Meu Deus, às vezes eu nem acredito que eu passei, que eu vivi tudo isso. Nem e acredito. você foi na primeira tentativa, né, amiga? Que já é uma coisa muito importante, que assim, que não é regra, né? Vamos falar assim, né? De acontecer, né? Então, assim, acho que Deus estava só esperando ali vocês, né? Vamos lá, vem aqui que eu tenho o que fazer, né? Eu só queria falar uma coisa sobre a questão do doutor Eduardo que você falou, né? Quando as pessoas pedem médico indicando para mim, eu sempre indico o doutor Dudu. Mas eu falo o seguinte, olha, eu me identifiquei com o doutor Eduardo e eu me senti acolhida por ele. Porque nem sempre as outras pessoas vão sentir a mesma coisa, né? Eu sei qual é o médico que você foi, eu não me identifico com ele, você não se identificou. E é um processo que mexe tanto com o nosso psicológico, né? E são tantos exames e é tão difícil. Você precisa se identificar com o médico que tá ali, né? Você precisa gostar dele. Você precisa confiar nele. E não só você. O marido também, né? Porque nesse processo todo, a gente tira um pouco o marido da jogada, né? De a gente pega a linha de frente, né? Exato. Você começa a ser o centro das atenções ali já. Se eles não confiam, não é que não confiam, se eles não se sentem à vontade com o processo, é muito difícil, né? Exatamente. E aqui, tudo que eu vou fazer, eu fico pro Rafael, e aí, o que você acha? E aí, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente saiu da consulta e aí eu falei pra ele assim, eu entrei no carro, falei assim pra ele, virei pra ele, falei, e aí, você gostou? Ele, gostei. Falei, então é ele, não vou nem no outro. E eu acabei nem indo no outro médico. Tá vendo? De ser. A Lígia tá falando que também vai fazer a primeira tentativa. Não é um monte de emoção, né, gente? Eu falo assim, a primeira tentativa. Eu ainda tenho uma questão de falar assim, de mim, né? Quando eu fui fazer a primeira tentativa, eu não queria fazer. Eu lembro que o doutor Eduardo descobriu tudo assim, ele ainda virou para mim e falou assim: olha, sem as trompas é praticamente impossível, né? Na época eu entendi impossível ainda. Hoje eu entendo que tem 0,0001% de chance lá de você engravidar. E eu falei, não quero fazer isso, né? Eu não queria de jeito nenhum fazer a fertilização. E saí de lá ainda desacreditava. Eu gostava dele, mas não queria, entendeu? Fazer, né? E o Rafa, já que era mais positivo que eu, né? Falava assim, não, se é a única chance da gente fazer, vamos, né?
Ai, que bom. né? Enfim. E eu fui com o coração, assim, apertado, sabe? No começo, assim. Todos os sintomas pra mim foram muito fortes, foi muito difícil. E na segunda, eu lembro que eu tava mais aberta. Tava mais assim, tudo bem, vamos lá. Tô disposta a lidar com tudo isso. Acho que pela experiência da primeira, né? E pela experiência da primeira e por ter pesquisado mais. Por saber mais como que era, sabe? Não é... Já não foi tão no escuro, né, Cá? Exato. Você não sabe o que esperar, né? Na primeira, eu acho que os sintomas são muito difíceis, né? Não sei... eu sei, né? Mas as pessoas não sabem. Como é que foi pra você a aplicação de hormônios, né? Aquele monte de hormônio, etc. Cá, eu sempre... essa é a primeira vez que eu tô falando sobre a fertilização. Eu não compartilhei nada com ninguém. Eu fiquei devendo isso ainda, vou fazer, preciso. Eu tenho todo um histórico, eu tenho todo um diário que eu preciso compartilhar porque eu acho que vale muito a pena. Sim, Eu sempre fui muito ansiosa, né? E quando a gente decidiu fazer a fertilização, eu tava com muito medo dessa ansiedade me atrapalhar. E aí, eu parti do princípio que, para mim, naquele momento, ia ser importante não dividir nada com ninguém. Ninguém sabia. As únicas pessoas que sabiam da fertilização era você, a minha irmã e a Pri. Ninguém sabia da fertilização, a família, ninguém. E a Thaís, minha amiga Thaís. E ninguém sabia ninguém, a família, ninguém. Eu não queria criar expectativa nas pessoas para isso refletir em mim. E também não queria que a ansiedade das pessoas perguntando. E é uma forma de carinho. Eu recebo muito carinho através do Instagram e preocupação. Eu não queria que isso gerasse ansiedade e eu sabia que ia me gerar. Então decidi não compartilhar. E aí, a gente já começou, quando a gente voltou na consulta em junho, com todos os exames, ele deu ok, eu já saí com a medicação de lá, né? Com as datas certinhas. E aí, era período de férias do Enzo, casou tudo muito certo pra ele ficar na casa da minha sogra. Então, assim, tudo muito milimetricamente perfeitinho, assim, sabe? Eu não queria me estressar, eu só falava assim, Senhor, eu só quero ter paz. É só isso que eu quero. Então eu estava preparada para receber uma avalanche de hormônio e ficar assim, totalmente desregulado, hormonalmente falando, psicologicamente falando. O Rafa já estava ciente, ele é muito mais pacífico do que eu, ele compreende mais e tem mais paciência. Então eu já estava ciente de que ia ser tranquilo com ele. E cá, eu criei tanta expectativa de que os hormônios iam mexer tanto comigo que eu fui surpreendida. Foi tudo bem. A fase hormonal, aplicar os hormônios, tudo, foi tudo ótimo. Foi tudo meu. Cara, foi perfeito, assim, para a minha experiência. Foi muito tranquilo, né? Então, assim, eu não tive muita ansiedade. Eu só fiquei ansiosa para saber como que estava o endométrio quando a gente prepara ele para transferência. Né? Foi só aí que eu fiquei ansiosa. Mas o resto foi tudo muito tranquilo. Eu venci o medo de aplicar a injeção em mim. Tudo bem que é uma agulha fininha, pequenininha, mas eu sempre morri de medo. Então, assim, eu venci esse medo também. Eu fazia com tanto amor, com tanta fé, e só falava para Deus, eu tô pronta para o que tiver que acontecer, mas eu tenho que passar por isso. E eu que tenho que passar. Então, assim, eu falava, eu só quero ter paz, eu só quero ter paz, seja qual for a resposta, eu só quero ter paz. Só isso. Eu só falava assim. E tinha muita fé. O Rafael, eu tenho certeza que vai dar certo. Eu ficava, Ele, eu tenho certeza, vai dar certo. Eu, com medo, sabe, assim. Mas passei pela fase hormonal bem. Inchei bastante, muito. Fiquei muito inchada na fase. Isso é importante falar também, né? Porque tem mulher que não acontece. Eu sou daquelas que fica aqui enchei pra caramba. Eu parecia um sapo boi. Exato. Assim, eu falo aqui a bochecha, né? Eu tenho uma vizinha que ela me fala assim, nossa, mas você começou a aplicação já faz pouco tempo, já tá com o rosto desse jeito. Falo, pois é. Como tem aquela barriguinha, aquela pochete caída da gravidez do Enzo, e com a bariátrica ela foi parar no joelho. Então, assim, eu fiquei muito inchada. Os ovários, assim, muito inchados. Muito mesmo. Mas foi só. De efeito e tudo mais, foi só. E sono, muito sono. Parecia que meu corpo tava se preparando. Meu, Deus é perfeito. E muito sono. Muito, muito, muito sono. Então, aproveitei. Parei de trabalhar.
Foi a época que eu falei, meu, eu vou me dedicar a isso. Esse momento é pra isso, seja qual for a resposta. E aí me dediquei. Dessa vez da Rafaela, eu não tomei tanto hormônio, né? Mas da vez que eu fiz a do Nicolas, que é a fertilização mesmo, você prepara a quantidade de óvulos, eu lembro que eu sentia um sono absurdo também. Eu lembro que eu subia uma ladeira e pesada. Não sei se você sentia pesada na parte aqui dos ovários. Eu lembro também. que eu subia uma ladeira para poder ir pro metrô. Eu morava em São Paulo ainda. E eu sentia como se isso aqui nem eu estivesse pesando, sabe? Eu chegava extremamente cansada quando eu chegava lá em cima, sabe? Por causa do cansaço. Ó, a Lígia tá perguntando qual a dosagem. Eu lembro, eu tomei 225 do Gonal por dia. Não sei se eu posso falar remédio aqui, não pode. Senão eles vão cortar a gente. Mas quanto que você tomou? Você lembra, amiga? Não, né? Mas olha, cada caso é um caso, gente. Ó, a Lígia Bueno perguntou aqui, meninas, e para a transferência, o que fazer para a ansiedade ir embora? Sabe o que eu fazia? Eu dormia. Eu dormi bastante. No período quando eu iniciei a fertilização, como eu tinha disponibilidade de estar em casa, eu parei de trabalhar. Quando digo que eu parei de trabalhar, só para as pessoas entenderem, né? Não é porque eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na minha empresa. Eu tinha uma loja de frango, então eu tinha essa disponibilidade, né? Então eu parei de trabalhar. E aí eu ficava em casa, então eu dormia bastante, né? E na fase da transferência, eu tava menos ansiosa do que do endométrio. Então, para mim, foi mais tranquilo. Mas, gente, eu dormi muito. Assim, eu acho que foi a fase que eu mais dormi. Nem na gravidez eu dormi tanto. Quando a gente começa a progesterona, né? Progesterona também dá muito sono, né? Porque o preparo do endométrio para poder transferir tem essa questão, né? Eu lembro que eu colocava a dosagem máxima da progesterona. Eu acho também. Dessa vez, gente, eu lembro assim, eu tive dias e dias. Eu tive dias que eu acordava e falava, tanto faz, né? Vamos lá, tá nas mãos de Deus. E tanto faz. E aí eu fiquei tranquila. Eu fui ficar mais nervosa mesmo, acho que no dia anterior a fazer o beta. Na vez do Nicolas, como eu já tinha passado por um negativo, gente, eu falava assim, olha, eu já tive um negativo, né? Assim, a única coisa que eu me preparei é que da primeira vez que eu tive um negativo, eu fui trabalhar no dia de pegar o resultado. Nossa. E quando eu peguei o negativo, foi terrível. Porque eu praticamente surtei na empresa, né? Eu trabalhava nessa rede de drogarias. É Droga Raia, todo mundo sabe, né? Eu trabalhava lá e eu peguei o resultado negativo numa reunião. Né? Eu tava o dia inteiro tentando pegar o resultado, não conseguia. E aí eu lembro que tava no meio de uma reunião e vi lá o beta 0,01. Quer dizer que eu não tinha nem engravidado. Eu ainda engasgo quando eu falo sobre isso. E aí, na hora, eu falei assim, bom, tá tudo bem, né? Negativo e tal. E me perguntaram alguma coisa na reunião, foi que eu percebi que eu tava chorando e que eu não conseguia falar. E aí eu desci desesperada pela empresa, tive que lidar com o meu pânico, né? E tive que lidar com o pânico de as pessoas me verem descontrolada, que era ruim pra mim. Então, quando eu fui fazer a do Nicolas, eu falei, não, no dia do beta, eu vou estar em casa. Porque se eu surtar, eu vou surtar em casa, entendeu? E foi mais tranquilo, né? Eu acho que as duas próximas foi mais tranquila. Agora, como lidar, responder a pergunta, gente, é saber que assim, que depois que transfere lá, não importa o que você faz. Assim, tem que cuidar da sua alimentação, você tem que estar descansada, tudo mais. Mas você fez tudo o que você podia até ali. É confiar que Deus tem o melhor. E que se for para ser, vai ser. É isso. Pode parecer clichê quando a gente fala assim, a gente tem que esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus. Pode parecer clichê. Eu escutava isso, falava, tem que controlar a ansiedade. É clichê, gente. Eu sei, pode parecer loucura, mas é a verdade. Depois que transferiu, é Deus. É Deus que sopra a vida. É Ele. É Ele que vai falar, agora é a hora. É agora. E se você for falar com os médicos, eles falam exatamente isso também, né? Até a transferência. E não dá uma raiva? Exato, porque você fala assim, meu. Mas é verdade, né? Ainda bem, né? Exatamente. A gente olha a classificação. Eu tomei suco de transferência. Tenho suco de transferência. Alimentação. A gente toma vitamina. A gente faz tudo. Mas não adianta, né? Exato. Eu falava assim, olha, dentro das minhas possibilidades, eu vou fazer o que eu posso. O que eu posso fazer? O Enzo não tá aqui,
Então, porque minha preocupação é ele, né, de fazer as coisas, falei, bom, vou ficar em casa, não vou fazer nada, vou ficar deitada assistindo televisão, série, comendo e fazendo minhas coisas. É isso. Posso ficar deitada? Ah, eles falam vida normal, ok. Se eu tô com a disponibilidade de ficar em casa, não fazer nada, vou fazer isso. É isso que eu vou fazer. O que eu fiz depois da transferência foi isso, assim. E ficava pensando, emanando boas energias. É o que a gente pode fazer. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Não vai fazer loucura Exato. também. Não, é isso. É fazer tudo para depois você não ficar no e se, né? Eu lembro que do negativo do Nicolas, a gente tem aquela consulta depois, eu fui fazer uma consulta com o doutor Eduardo e eu sentei na frente dele com uma lista de perguntas, de possibilidades, de coisas que tinha dado errado. E para todas ele falava assim para mim, não tem como saber. Não tem como saber, a maioria delas. Uma delas eu até falei assim, eu dei banho nas minhas cachorras. Será que foi isso? Ele falou, não. Não tem. Não... Mas é isso, você falou e se. Então, assim, eu lembro que agora eu tomei o suco de transferência, eu tomei todas as vitaminas, eu comecei a me alimentar melhor, evitei algumas besteiras, mas também não fiquei encafifada. Tomei muita água, fiz bastante repouso, como você falou. Eu fui até uma orientação, né, da clínica mesmo, porque eu já tinha alguns históricos de problemas antes. Ele falou, faz um pouco de repouso, não fica pegando pesado nas coisas. Ponto. Né? E confia em Deus. Tentei ficar tranquila. Você falando, energia boa, ficar confiando em Deus mesmo. É falar para Deus estar nas suas mãos e ponto, né? E foi isso que eu fiz também. Falei, meu Deus, seja que Deus. Eu sentia de verdade dentro do meu coração que eu tava pronta. Vocês estão escutando esse barulho? É meu cachorro, tá? Tec, 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 tec. Ah, daqui a pouco as minhas vêm aqui também. Ai, só Jesus. Então, eu sentia que eu estava preparada, que eu estava com meu coração em paz para receber qual fosse a resposta. Não vou dizer para vocês que assim, ai, como que ia reagir se fosse negativo? Não sei. Mas eu sentia que no momento eu estava preparada para qualquer coisa. Eu acho que eu já estava tão batida dos anos tentando que eu apostei as minhas fichas na fertilização, né? Nós transferimos 2 embriões e ficaram 3 lá ainda. Então, assim, eu vi a oportunidade, eu vi a fertilização como uma grande oportunidade. Então, eu tava em paz, sim. Realmente, seja o que Deus quiser, sabe? Eu não lembro. Você lembra a classificação dos seus embriões agora? Desses dois? Lembro. Qual que era? Um foi... Acho que foi 5AA e o outro foi 4ABA. São excelentes, né? Excelentes. Um foi o bonzãozão e o outro foi 4. Assim, um foi o melhorzão e o outro foi 4. Tipo, 4 alguma coisa. Tudo AB ou AA. 5 e 4. Eu lembro que eu me pegava muito essas questões, né? Eu tenho baixa reserva ovariana e má qualidade dos óvulos. Eu falei que tem outros problemas. Então, eu nunca consegui embriões assim top. O 5AA é o top, para as pessoas entenderem, né? E do Nicolas eu não estava muito ligada nisso, não. O médico falou, tem esses 3 aqui, né? Eu consegui 3. Falei, na época eu podia transferir 2. Era recomendado, na época que eu fiz em 2016, transferir 2. E aí eu falei, tá bom, deu certo o Nicolas e congelamos o excedente, que foi, no caso, a Rafaela. Esse da Rafaela era um 3cc. 3cc, né? Que quer dizer que era um intermediário, né, ali. E por muitas vezes que eu conversei com o doutor Eduardo sobre a transferência ao longo dos anos, eu falava assim, mas vale a pena transferir? Eu acho que não vai dar certo, né? Porque agora eu entendo a qualidade, tal. Ele falou assim, ele falava sempre assim, não é uma qualidade que a gente não recomenda transferir, não é só isso, etc. Quando eu fui fazer a da Rafaela, eu sempre pensava assim, bom, primeiro eu tenho o Nicolas de 6 anos, eu sou mãe, né? Vou sofrer se não der certo, mas não tanto como da outra vez. E será que vale a pena? Né? Você também tem um filho de 12 anos agora. Começar tudo de novo, vale a pena? Não sei. Não sei. Eu falei assim, acho que não vai dar certo. Então vamos transferir, né? Tá nas mãos de Deus, mas eu acho que não vai dar certo. Eu sempre fui assim, tá nas mãos de Deus, mas eu tinha um pontinho lá atrás e falava assim, gente, um 3cc, né? Eu já tenho 38 anos, com tudo que aconteceu antes, né? Uma baixa qualidade, tava congelada, será que vai dar certo? E veio a Rafaela, né? É uma alegria, meu. Então eu falo que não tem que ser de Deus, né, amiga? Né? Quando Deus quer, ele vai lá e faz, né? Não importa. É muito isso, assim. Eu
eu não tinha nada aparente, né? Fazer os exames não tinha nada aparente. E eu tinha um sobrepeso na época, que eu cheguei a 120 quilos. Então, assim, óbvio, era isso, né? Porque eu fazia os exames, estava tudo bem. E eu não tinha... Você uma conhecedora de fertilização. Eu perguntava tudo pra você, lembra? Lembra, a gente conversava bastante, né? Eu fui muitas coisas, eu fui assim, tudo bem, é isso, vamos. Tem que fazer, beleza. Mas não ficava assim, mas por quê? Por que eu tenho? Por que esse remédio? Não, fui fazendo assim. Eu não fui muito a fundo, não fui. Eu fui meia, assim, desencanadona, sabe? Hoje sei mais, porque li mais ainda depois que aconteceu. Mas que bom que foi depois, né? Meu, e deu certo, cara. Putz, meu Deus. E a Andressa, ela me incentivou. É engraçado, você tá falando disso, mas você me incentivou a não fazer a transferência sedada, né? Apagada, anestesiada. Porque, Porque meu, eu tinha muito medo. Assim, eu sempre senti muita dor nos exames ginecológicos. Por conta dos pontos que eu tenho de foco de endometriose, eu tenho dor até para fazer Papa Nicolau. E é uma dor absurda, que por muito tempo eu achei que não era que era normal, né? Ou que eu era frescurenta. Até eu conheci o doutor Eduardo e ele me explicar que não. E aí, quando era para fazer transferência do embrião, eu tinha medo de me mexer ou de sentir muita dor e atrapalhar. E atrapalhar a transferência e perder meu embrião lá. Olha as coisas da cabeça, né, que tinha. E aí a Andressa foi e fez a transferência um mês antes, né, Andressa? Um mês e pouco antes. fui. Aí eu ficava assim, tá, mas e aí? Dá pra ficar acordada? Não. Olha, Você sentiu dor? meu, você não vai sentir nada. Você tá ali olhando. E foi lindo, gente. Foi lindo. Eu senti uma lindo. dorzinha ali na hora de colocar Eles põem o bico de pato lá, que chama bico de pato. Não é isso, mas parece o bico de pato lá. Realmente doeu um pouquinho, mas, gente, se eu não tivesse vivido essa experiência, sabe? Do Rafa chorando. Os nossos dois maridos chamam Rafa, né? Deixar bem claro. Meu, coincidência, né? Os dois E quase Rafas. aniversário perto, né? É surreal. É perto não, no mesmo dia? Ou é um dia 23 depois? de maio. É, o Rafa é dia 22. É isso, de maio. É muito perto, né? Muita coincidência. Amiga, da alimentação, você cuidou de alguma coisa diferente? Porque as pessoas têm que aproveitar que tem gente aqui que vai fazer. Cá, eu já vinha da bariátrica. Assim, eu nunca fui muito. Meu problema não era assim, eu comia muita coisa errada. Muita coisa errada que a gente fala assim, é lanche sempre, fritura sempre. Não. Meu negócio sempre foi a quantidade. Eu comia, tipo, 3 vezes e super pratos. Então, assim, o meu sobrepeso era da quantidade de comida, não o que eu comia. Então, eu sempre gostei de arroz, feijão, frango. Eu sempre comi, assim, razoavelmente bem. E aí, a bariátrica já me trouxe isso, né? Então, assim, eu comecei a fazer um pouco mais de verdura aqui em casa. Né? Coisa que eu não fazia, assim, eu comia sempre arroz, feijão, salada, mas assim, eu não fazia uma abóbora, não fazia uma abobrinha, que não era fã. Hoje a coisa é outra história. Então, eu já tinha isso da bariátrica, que óbvio, me ajudou, né? Porque, meu, é alimentação. É tudo que a gente coloca pra dentro. Então, me ajudou muito, muito, muito. Eu também, é como você falou, também eu gosto de comida, eu gosto de tudo. Eu gosto do legumes e gosto da coxinha, entendeu? Eu amo uma coxinha, por exemplo. Gosto do doce, mas também gosto de comer umas frutas, etc. Eu comia bem. Mas para fertilização, quando eu comecei a preparar o endométrio, eu comecei a mudar um pouquinho a alimentação para ficar com menos coisas de fritura e etc. Então, eu mudei um pouco isso. E não que fosse difícil, porque eu tinha uma coisa na cabeça, assim, né? A questão da alimentação me deixa muito ansiosa, fazer dietas, essas coisas. Então, eu falei assim, olha, eu vou mudar, mas dentro do meu limite. Né? Então, assim, se a gente Eu vou fazer só um adendo. Já te falei isso, vou falar aqui. A Kátia, com as dietas, ela me aparece no chá, revelação. Gente, ela parece uma Barbie, tá? Ela parece uma Barbie. A gente viu poucas vezes pessoalmente, né? Vamos falar isso. A gente viu no aniversário da Camila e no seu chá revelação. E no aniversário do Léo. Que a gente já tava gravidinha. Verdade, grávida. Nós duas, né? A gente tem foto disso. Vou até postar uma foto depois que a gente acabar a live pro pessoal ver as suas dietas. Se precisa. Parece uma Barbie, gente. Linda.
A cabeça, né, gente? A cabeça ajuda muito nisso. E eu já desabafei muito com você sobre isso também. Enfim. Aí eu ficava com essa questão, né? Tipo, não vou cortar tudo de uma vez. E nem recomendo que corte, gente. Porque uma coisa é você lidar com a fertilização e outra coisa é você lidar com a fertilização e mais uma dieta, né? Assim, é demais pra pessoa. Então, se você ficar tudo bem, tirar arroz e café e o açúcar, tudo bem. Eu, por exemplo, não consegui tirar café todo, não. Então, a Lígia falou sobre o café. Super importante. Eu nunca fui de tomar café. Depois da bariátrica, comecei a tomar café. Mudou minha rotina. Comecei a levantar cedo, comecei a fazer um cafezinho. Nunca tomei muito. Pouquinho. E aí, fui ver sobre o café. O doutor falou assim pra mim, doutor Eduardo, você não precisa tirar, mas toma um pouquinho. Eu fiquei cismada. Tirei o café. Tirei o café até 5 meses da gravidez, mas eu tirei. Não que fosse... Lembra que eu falei pra você? Cá, o que eu faço? Não sei o quê. Do café. O negócio do café ficou na minha cabeça. Então eu preferi tirar o café. Parei de tomar até 5 meses. Isso é Da minha importante, você cabeça. sabe. Do Nicolas eu tirei totalmente, da gravidez inteira. Porque o doutor Eduardo falou, não, vamos tirar todos, tem algum risco. Só que eu tomo, gente, umas 5 ou 6 xícaras de expresso por dia. Fora os coados, que se eu chego em algum lugar, me dá coado, etc. Fora as bebidas, vocês vão ver lá. Eu adoro fazer um café com alguma coisa. Sempre um cafezinho. E aí eu lembro do doutor Eduardo falou, olha, recomendado até 200 mililitros, que dava uma xícara lá. Era um expresso ou 2 coados fracos, né? E aí eu falei, tá bom. Até a transferência do embrião e pegar o positivo, eu tirei totalmente. Acho que até uns 2 meses de gravidez, vai. Mas aí eu comecei a ficar ansiosa sem o café. Eu comecei a ficar mal sem o café. Eu não consegui permanecer sem. Eu falei, não, eu vou tomar pelo menos uma xícara por dia se eu me sentir com muita vontade. E aí eu acrescentei. Não tirei totalmente o açúcar. Por um bom tempo eu troquei o arroz pelo arroz integral. Aquele 7 grãos, que eu até gosto dele. Mas depois eu fui voltando um pouco à vida normal, assim. Tomando cuidado com o peso. Porque como eu tive pré-eclâmpsia, eu não podia ganhar muito peso também, né? Então, assim, mas o café foi o que mais me deixou nervosa de tirar. Foi difícil pra mim ficar sem o café. Pra mim também. Né? Pra Não mim é difícil, também. amiga? Imaginei que não fosse ficar. Assim, achei que de boa. Ficar sem o café pra mim, eu só tomo de manhã. Foi difícil. Nossa, eu tomo várias horas. Eu tomo porque eu tô feliz, porque tá... Eu amo café demais, gente. Então, você imagina, se eu, que só tomo de manhã, fiquei doida, imagina você, que gosta Então, eu tava muito. mesmo. Eu tava com raiva. Muita raiva de falarem pra mim não tomar café. E aí, depois eu falei, aí conversei com a minha obstetra na época, e aí ela falou assim, não, se tá te fazendo mal, tenta colocar pelo menos uma xícara mesmo. Tudo bem, uma xícara, né? Eu falei, então tá. Aí aquele momento era maravilhoso, sabe? De fazer meu expressinho, tomar ali sentada. Era ótimo. Parece aquela coisa, a gente vai tomando, assim, gotinha por gotinha, tipo, pra não acabar, não é? Exato. Bem isso mesmo. É maravilhoso. Eu amo. Não tem nem que falar. Que mais, amiga, que é importante falar? Vocês fizeram todos os exames e o Rafa também fez exame, certo? Os dois fazem os exames, né? O Rafa fez todos os exames possíveis e imagináveis, assim. Ele também tem o sobrepeso, o Rafa ainda tem o sobrepeso. E não dava nada. Não dava nada. Tudo certo. É igual eu falei, eu tinha uma leve aderência na trompa esquerda. Mas não era assim uma coisa que, olha, não dá para engravidar por conta disso. Então, assim, a gente não entendia. Hoje a gente entende, realmente não era o momento, né? E eu sinto, cara, é muito legal isso. Eu sempre falo muito de energia. Quando eu engravidei, eu sentia que a minha casa estava preparada para receber o neném, que o meu casamento estava preparado para receber o neném, que era aquele momento, sabe? Não era só aquele negócio, não é o momento. Realmente, naquela época, não era. O momento foi quando aconteceu, porque a energia estava conspirando, sabe? O Enzo, a minha casa, o Rafa, o nosso casamento, tudo. É incrível, é incrível. E tem que estar preparado, né? Porque eu falo que não é... tudo bem. O neném acordou. Pega ele, se for o caso. Precisa? Tá ali com o Rafa. Eu falo que, assim, por mais que esteja tudo bem, que os hormônios não mexam com a gente, etc., os dois precisam estar bem, o casal, né? Precisa estar bem, porque
Senão não aguenta, né? O emocional. O emocional é demais, né? Nossa, eu lembro eu desabafando com você, amiga do céu. Gente, Deus é perfeito, não é, Cá? Muito. Ah, não. E eu também, né? No dia da transferência, perto da transferência, eu também desabafando com você. Porque assim, tudo Meu bem, a gente ficou Deus. bem, etc. Mas assim, o emocional. Lembro no dia da transferência, o Rafa trabalhou de manhã, e aí eu surtei antes da gente ir pro consultório. Porque eu falei assim: você não tá preparado, você não quer isso, porque a gente é diferente, né? A gente tá ali chorando antes de acontecer o negócio. E Com eles só caem a certeza. ficha quando eles estão vendo mesmo o que tá acontecendo, né? E aí eu lembro que a gente chegou para fazer transferência, na transferência ele tava lá entrando, chorando. Não, a gente chegou no consultório, ele já começou a ficar emocionado. E eu falei assim, ué, agora tá caindo a sua ficha? Porque é diferente para É eles, né? diferente, é diferente. O tempo para os dois é diferente. Totalmente. Ô, Cá, Ah, e como foi quando você pegou o positivo da Rafa? bom, primeiro eu liguei para você, né? Você sabe, assim, eu vou contar para as pessoas, que é uma coisa que eu não contei para ninguém. O beta é para ser feito com 10 a 1, era 12 dias, não lembro, nunca lembro se é 10º dia. Acho que era no 10º dia que eu tinha que fazer o beta. E aí a Andressa tinha feito antes também, né? Você fez antes, a gente sabia e tal, e eu fiquei assim, bom, não vou fazer antes, vou fazer antes, porque eu vou sofrer antes, não vou fazer Igual antes, eu. vou fazer antes. Só que eu comprei um teste. Não vou fazer antes, mas comprei um teste. E aí teve um dia que eu acordei e eu falei assim, não, se não vai dar certo, eu preciso começar a lidar com isso hoje, né? E aí eu fui, fiz o xixi e vi lá um risquinho bem clarinho. Aí eu falei, não, não é possível. Não, primeiro eu não vi. Fiz xixi, depois eu falei, não, tudo bem, vou lidar com isso. Depois eu vi xixi bem clarinho. Gente, aquele vídeo que eu tenho aqui no Instagram, que eu tô chorando, foi desse dia. E aí eu comecei a chorar desesperada. E o Nicolas em casa comigo e o Rafa trabalhando, né? O Rafa não tava em casa nesse dia. E aí eu liguei pra Andressa, eu falei assim, tá enxergando mesmo que eu tô enxergando? É isso mesmo. E não conseguia falar com ela, né? Só chorava, não conseguia falar com ela. Porque assim, Meu era Deus. surreal. Gente, eu tinha um teste positivo. Eu tava grávida de um embrião que não era nem tão bom, sabe? Assim, e com Deus é 38 anos. perfeito. É um momento, assim, que inesquecível. Que dessa vez eu É. consegui gravar, né? Eu tenho até o vídeo Ó, lá. eu não vou nem dizer, porque assim, eu fui gravando todo o processo, né? As consultas, os exames, a transferência, tudo. Eu falei, meu, o momento do exame vai ser também, né? Eu vou gravar, vai ser lindo. Meu, não dá, é muita emoção. Bom, aqui foi muita emoção. Eu tava no 5º dia, no 4º dia de transferência, eu liguei pro Rafael, falei assim pra ele, tudo bom? Eu tô um pouco ansiosa. Eu acho que eu vou fazer um teste. Aí ele falou, tá bom, eu vou comprar e vou levar. Aí cheguei ele à noite, né? Eu fazendo janta. Eu lembro como se tava frio. Foi em agosto, tava muito frio, assim. Eu lembro que eu tava de roupão, ganhei um roupão da minha mãe de aniversário, que é a minha tatuagem. Falou que é a minha tatuagem, eu não tiro por nada. Até babei. E aí eu tava na cozinha fazendo comida. Aí ele chegou com os testes, olhou pra mim assim na porta. Aí eu falei assim, não, eu não vou fazer, vou esperar. Vou esperar até o 10º dia, não vou fazer. Aí ele pegou e jogou em cima do armário, onde eu não consigo alcançar. Que bom. Aí eu falei, tudo bem, tudo bem. Aí beleza, passou isso no 4º dia. Aí ele levantou no dia seguinte, foi trabalhar. Eu levantei, era umas 10 horas da manhã, 10h15 mais ou menos. Eu falei, eu vou fazer, não vou conseguir. Aí vim na cozinha, não tinha nem escovado os dentes ainda. Vim na cozinha, peguei a vassoura, bati, tirei de cima do armário. Falei, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E tremendo. Gente, eu tremia tanto. Porque assim, na gravidez do Enzo, eu não tive um teste positivo. Eu engravidei, eu fiz um beta de positivo. Porque eu fiz um e deu, eu tava com 10 dias de atraso e deu negativo o teste de farmácia. Então, e ao longo desse tempo tentando engravidar, todos os testes deram negativo. Então, eu nunca tive um teste positivo de farmácia. E aí eu fiz. Coloquei o teste no xixi e foi aquele da Clear Blue que aparece o mais. Uhum. E aí fiquei olhando. E na hora que apareceu a risca clara, eu falei, meu Deus, não acredito. Meu Deus, eu não acredito. Não, pera. E eu lembro que você tava no banheiro, eu falei, meu Deus, o que É eu vou isso fazer? mesmo, né? Tá, Aí eu tô liguei pro olhando Rafa. certo. Não tá um bug na cabeça? Não, eu tô olhando certo. Será que Nossa, é isso cara, mesmo? loucura.
E aí na hora, eu liguei pro Rafael de vídeo, na hora, assim. Não teve nem esse negócio de reação dele, eu não conseguia. Eu liguei pra ele e fiz assim. Aí eu lembro que, tipo, peguei o teste assim, fiz assim. Fiz. Aí ele tava no mercado, tava indo comprar caixas pro trabalho dele. Aí ele fez assim, positivo, né? Ele não viu. Aí eu falei, como você sabe? Ele falou assim, eu sempre soube que ia dar positivo. Eu falei, deu positivo! Lindo. E assim, e aí eu lembro que nesse dia eu entrei num site de uma farmácia e comprei 10. Eu tinha 6 testes aqui e comprei mais 10. Eu falei, agora eu quero todos eles positivos. Eu fiz todos. Agora eu vou ter todos os testes que eu quero, né? Depois E de a aí gente fazer um esperei. monte de teste negativo, é óbvio que a gente quer isso. Eu falei, eu vou fazer agora um monte de teste, eu vou guardar esse monte positivo. E fiz todos os testes. Todos os testes de tirinha eu fiz. Só E aí eu para ver o lembro positivo. que você me contou, que você mandou foto pra mim, né? Gente, eu chorava. Eu chorava, porque eu falava assim, não acredito. Gente, Deus é maravilhoso, né? Fiquei muito emocionada e muito feliz. Eu falo que eu tenho no coração algumas tentantes que eu conheci, assim, que eu fico esperando o positivo dela, sabe? Então, no meu coração e na É torcida. E você era uma dessas incrível. pessoas. E eu É falei assim, meu incrível. Deus é lindo, Deus é lindo. Foi muito emocionante pra mim o seu também. Eu chorei muito quando você mandou. Eu Muito. também. Você imagina eu vendo o seu grávida. Pois é, a gente. Nossa. A Bom, gente só sabia agradecer. Eu ficava, ai meu Deus, obrigada, meu Deus, não acredito, meu Deus, obrigada, meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, a Cá tá grávida, não acredito. Ai, olha. E e como dessa foi vez bom. foi lindo. E dessa vez eu ainda quis dividir isso com todo mundo, né? Você tá falando do peso e tudo mais, né? Eu lembro que a gente até conversou sobre isso. Eu falei, divida, não divida? Eu falei, bom, eu falo sobre isso, né? Eu estou lá sobre isso falando. E eu senti no meu coração que eu ia ajudar, de alguma forma, sendo positivo ou negativo, mostrando o processo. E eu falei, eu vou conseguir lidar com isso. Vou conseguir lidar com as pessoas, se der negativo, ou com as mensagens negativas que a gente acaba recebendo, dos testemunhos que a gente fala, né, que as pessoas mandam. Vou conseguir lidar. E aí eu falei, tá bom, então vamos contar para todo mundo. E eu lembro que eu encontrava algumas pessoas e as pessoas falavam assim, mas, nossa, eu tô tão ansiosa por vocês, tem certeza que você quer dividir isso com a gente, né? Eu tô aqui. E depois do positivo, a pessoa falava assim, olha, eu tava tão aflita, porque você ficava dividindo com a gente lá, falando as coisas, eu ficava pensando assim, isso é negativo. E se essa pessoa, e se ela não conseguir lidar com isso, como que vai ser, né? E ao mesmo tempo, várias pessoas passando o mesmo processo que a gente passou e falava, perguntando as coisas, né? E dividindo as coisas, assim. Foi uma experiência bem diferente. E eu tava preparada, né? Pra tudo isso. Não é fácil, né, amiga? E aí, Eu lembro que eu comentei com você, eu falei, meu, você vai dividir, eu não consegui. E achei é que que foi eu o já tinha máximo passado por isso, cara, você duas, né, dividir. amiga? Achei É, que foi o máximo você conseguir dividir. Porque, querendo ou não, eu lembro que você falava assim, não, isso também vai trabalhar um pouco a minha ansiedade. foi, mas foi verdade. Foi, eu dividi E com foi as pessoas. ótimo. Foi, não foi difícil, sabia? Assim, de falar, de contar para as pessoas. Foi um diário também que eu fiz, né? E eu também achei que você nem ficou tão ansiosa. Eu achei que você fosse ficar mais. Não, não fiquei. E mesmo depois que eu peguei o positivo, é legal a gente também falar sobre isso. A gente pega o positivo, mas você foi fazendo todos os dias, eu acho, depois, né? Eu não quis fazer todos os dias porque ainda tinha medo de fazer. E pro Rafa, você vê como é as coisas, né? Eu mostrei pra ele, eu fiz aquele dia tal, e aí eu comprei um doce, coloquei o teste de gravidez dentro desse lugar do doce. E aí ele chegou, olhou, aí ele falou, isso é positivo? Eu falei, é. Ele falou, mas é certeza? Eu falei, é. Aí ele, tudo bem. Eu falei, não tá feliz? Não, eu tô feliz, mas eu tenho que ficar calmo. Eu tenho que ficar Um na minha. fofo. Porque, porque o primeiro negativo que a gente teve foi muito difícil para ele, né? Eu literalmente surtei o primeiro negativo. E aí, depois a gente conversando, depois de ter pegado o positivo, o beta, escrito lá o beta, etc., ele falou: não, eu tinha que estar forte para que se acontecesse a mesma coisa de antes, né? Porque como é que eu ia lidar com tudo isso, né? Como é que eu ia fazer para cuidar de você se eu não estivesse bem, né? Para tudo isso. Exato. Ele é muito consciente, né, Cá? Muito, ele foi muito, né? Ou aprendemos a ser, né, também, né, amiga? Porque a gente passou pela experiência ruim também, né? E, e aí, depois que eu peguei o positivo, é que eu acho que eu surtei um pouco. Que daí eu ficava assim, não, toda vez, vamos fazer
Porque depois que a gente pega o positivo, só para deixar tudo em ordem, a gente pega o positivo, tem que repetir o beta. Aí esse beta tem que dobrar. Aí depois passa algumas, acho que é 2 semanas depois, amiga, que a gente vai fazer o exame, o ultrassom. Gente, olha, a vida não é fácil. Porque a gente fala assim, pegou positivo, ok. Não, aí começa a luta, de verdade. São 3 betas, né? 3 betas, que tem que evoluir. São 3 betas, depois de 2 semanas, ultrassom. E eu já queria fazer ultrassom no dia, né? Só que não ia ver nada. Fiz o beta. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Aí repetiu, o beta dobrou. Ok, dobrou. Não dobrou do jeito que eu queria que dobrasse, mas dobrou. Nossa, eu lembro que você falou isso. Eu falei, dobrou, você quer o quê? Porque a gente quer coisas diferentes, né? E a gente se compara muito com as outras pessoas. Eu lembro que eu entrava no grupo de fertilização do Facebook e procurava pessoas com o mesmo número do meu beta para saber como que foi o dela quando dobrou. Bom eu falar isso para as pessoas, porque quando vocês surtarem, vocês não surtaram sozinhos, entendeu? Alguém mais surtou igual. E as pessoas vão ver que isso é normal. Exato. Para quem passa pelo processo, é muito normal. Tipo, eu fiz o teste com... muitas vezes as meninas vão ver assim, eu fiz o teste de farmácia no D7. Deu negativo. Eu devo perco as esperanças ou não? Aí fez o positivo o beta no D10. Deu positivo. Entende? A gente fica... É até legal falar sobre isso, esses parênteses, amiga, porque assim, o médico pede pra fazer no D10, porque tem embriões que implantam mais tarde. Eu fiz no D6, deu positivo, mas assim, que sorte, implantou antes, entendeu? Não igual o meu. Não é no que D5. E eu já vi muitas pessoas nesse grupo de fertilização, de Facebook, etc., que tiveram negativo no teste, como você está falando, e depois tiveram positivo no beta. Porque demora para aparecer também no xixi. Vamos falar assim. É por isso que a gente faz um teste de sangue, para ver o quantitativo. Não é nem o qualitativo que a gente vê lá, né? A gente faz o quantitativo, para ver, né? Justamente isso, se vai dobrar, se vai evoluir. Tortura chinesa. E aí tem que ter essa questão, né? Fizemos o terceiro beta, continua evoluindo. Vamos fazer o teste Vamos fazer ultrassom. No dia do ultrassom, eu tava mais nervosa do que nunca. Ficava assim, meu Deus, se eu chegar lá e não tiver. Vai tá, não vai tá. Aí o Nicolas foi junto com a gente, né? Porque até então o Nicolas também já tava sabendo. E eu lembro que antes de entrar na sala, Nicolas, 5 anos, eu viro pra ele e falo assim, filho, a gente vai ver se o coração tá batendo. Se não estiver batendo, tá tudo bem, a gente conversa depois. Mas pode ser que a gente não... E aí, entrou na sala, ele falou pra médica, a gente tá aqui pra ver se o coração tá batendo, se tá certo mesmo tudo. Minha mãe falou. Parecia que ele tava entendendo. Meu Deus! E a médica mostrou pra mim na tela lá. Tá lá, né, o embrião, encontramos, tem a vesícula vitelina, mas eu não consigo colocar o cursor no coração. Eu lembro disso. Gente, que surto. Eu não consigo colocar o cursor. Mas você tá vendo ali que tá piscando? O coração tá lá. Eu falei, tá, mas a gente não consegue escutar. Não, mas tá piscando. E tentou um monte de tempo. E eu super desconfortável. Como eu falei, eu sinto dor para fazer os exames, etc. Saímos de lá. O Rafael falou, não surta. Porque ela mostrou que tava o cursor. Eu falei, tá bom. Não é pra surtar. Amiga, como assim, né? Você lembra? Até eu fazer o próximo beta, que não surta o quê? Eu vou surtar com mas E a Cá, sim, pra mim, amiga, mas o doutor Eduardo é papum. Bateu, conseguiu. Esse é o problema da médica, né? Mas não era, acontece, né? Às vezes ele tava muito pequeno ainda, ela tava muito pequena ainda pra fazer. E tanto que eu me lembro mais desse dia que não deu certo do que do dia que eu vi de verdade, você acredita? Você jura? Eu juro, o dia que eu vi mesmo ela, eu tava meio assustada, assim, eu não lembro direito. Agora, o dia que eu não vi, eu lembro mais, tá muito nítido na minha cabeça lá, olhando. Eu não lembro exatamente, não vem muito na minha memória o dia que eu vi realmente o coração batendo. Não foi nem na clínica, né? Eu fui em outro lugar fazer também. Eu lembro. Eu fiz dieta por conta também, lembra disso? Olha. A certeza que tava crescendo. Gente, olha, que vida, viu? Não é fácil. Eu lembro que quando eu fui ver quando a gente foi fazer o ultrassom, eu já, assim, desde o D5 eu tava fazendo 700 testes, né? Então, assim, fiz vários. E aí, escurecendo cada vez mais. E aí eu lembro que a gente foi fazer o ultrassom
A gente foi fazer ultrassom, foi o primeiro horário, assim. E eu tava ansiosa, assim. Aí eu lembro que o doutor Eduardo chegou com aquela carinha. Gente, ele é tão animado, ele é tão divertido. E aí ele falou, vamos lá, não sei o quê. Aí a hora que ele colocou, e é isso que eu falo, o doutor Eduardo é papum, né? Bateu. Exato. A hora que ele mostrou pulsando, bateu, ele já deu, tipo assim, tipo play. E aí aquele som que deixa a gente doida, cheia de amor. E que você chora sem nem perceber, né? Meu, eu só sabia chorar. Eu lembro que eu fiz assim. E ele, temos um neném, temos um coração batendo, gente. Eu ficaria horas tentando explicar o que eu tenho vivido de lá até aqui. Não consigo. Não, é surreal. Às vezes eu olho assim e falo, eu tenho a Rafaela. Você faz isso? Você fica assim, eu olho pra ele e falo, meu Deus, eu tenho um Eduardo, o meu Eduardo, eu não acredito. É surreal, gente. É um sentimento assim que a gente não acredita. Sei lá. Parecia muito uma coisa que parecia muito longe. Era assim, a gente tentou tanto, cara, foi tão doído que parecia distante isso acontecer. Parecia tão fora do nosso alcance, é que você falou, não era palpável, né? A gente não tinha dinheiro que comprasse isso, né? Exatamente. E aí às vezes eu fico emocionada. Todos os dias é uma emoção, assim. Eu fico muito emocionada. Todos os dias tem um choro. Todos os dias. De alegria, de gratidão. Graças a Deus, né? É muito bom a gente chorar de alegria, de emoção, porque eu olho pra ele e falo, meu Deus, eu só sei agradecer. É outro choro. É surreal viver isso depois de tanto tentar, sabe? Às vezes eu ficava pensando muitas vezes assim, meu Deus, eu usava esse termo, meu Deus, será que eu não sou abençoada para engravidar? Será que eu não mereço ter outro filho? Eu ficava desse jeito, sabe? Até entender todo o processo. É um processo difícil, né? As tentantes que estão assistindo entendam. É um processo difícil, não é fácil. Às vezes a gente olha, ai, fulano engravidou, papum. Ai, fulano não queria engravidar. Nossa, engravidou. Fulano tem 50 mil filhos. A gente não consegue compreender quando a gente está na situação, né? Por isso que hoje pode parecer clichê a gente falar isso. Mas é torturante pra gente, né? Passar a situação. Mexe muito com o psicológico. Então, quando tudo aconteceu de uma forma linda e aconteceu, quando eu digo linda, é o positivo lá, deu certo, né? Cara, é só gratidão. Meu Deus do céu, eu teria 10 Eduardos, eu passaria 50 mil vezes por tudo. Desde tentar, os anos que eu sofri, as noites em claro, orando, pedindo esse neném, que eu amava ele antes dele existir. Eu passaria por tudo de novo para ter ele aqui. Questionando Deus, né? Quantas vezes a gente não questiona, né? Porque a gente nem tá falando de ver todas as pessoas, de ver todo mundo tendo. Pessoa encostou no marido, tem filho, né? A gente fala assim, e aqui eu não consigo, né? É muito questionamento mesmo. Eu passaria por tudo de novo. Eu só iria no médico mais cedo para ver qual é o problema hoje, que eu falo isso. Às vezes você consegue evitar. E tem uma coisa que é legal, que eu acho que é bem legal frisar da sua história, é que você não teve um diagnóstico. E você determinou o tempo que você ia esperar ou que você ia continuar tentando ou não, né? Nem sempre a gente vai conseguir fechar um diagnóstico como eu fechei o meu. Às vezes você não vai descobrir. E aí cabe a você ir lá e fazer a fertilização ou ir lá fazer o tratamento que o médico recomenda ou não, né? Cabe a você saber o tempo que você consegue aguentar. E aqui o Rafael tinha uma resistência com fertilização. Nunca foi uma pauta muito grande da gente conversar aqui e tudo mais. Tanto que conversei com você em março sobre fertilização e em julho a gente iniciou o processo. O Rafa, ele tinha uma certa resistência. Ele não me falava muito, assim, o quê. Mas ele ainda tinha uma coisa, assim, sabe? Aí eu falei pra ele, seguinte, não vai ter pra onde correr. A gente passou por uma crise ferrada no casamento, porque eu queria, assim, enlouquecidamente engravidar em 2018. Já vinha disso desde 2015. E aí, quando a gente bateu o martelo, eu falei pra ele, não tem outra saída, a gente vai... Eu não vou continuar tentando, já tô com 34, eu vou fazer 35. Não vamos, sabe? Pra você ver o que o amor não faz. É o amor. Eu só entendo que isso é o amor de Deus, é Deus trabalhando. Ele falou, tudo bem, assim.
Quando eu falava, e aí, vamos fazer você pensa em fertilização? Não, não penso. Acho que não tem necessidade. Era isso. E aí, quando eu falei pra ele, meu, ou é agora ou não é. Aí ele falou, tudo bem. Ele viu também você, né? Ele te viu. Ele viu, não viu só ele no CRE. Eu acho que ele olhou pra você e falou assim, não, melhor eu lidar com isso, né, do que ver ela sofrer desse jeito. Deve ser alguma coisa assim dentro dele, né? E você usou o termo certo. A gente sofre muito. Muito. A gente Nossa. sofre muito. E se sente culpada, né? Porque querendo ou não, é a gente que gera, né? Meu. E é um sentimento. Eu tô pra tentar falar sobre isso com as pessoas aqui no Instagram, mas eu não consigo ainda colocar em palavras exatas. Mas assim, eu me sentia com defeito por eu não conseguir gerar. Jura? Eu tive essa questão com o meu corpo, etc. Mas eu sentia que eu tinha um defeito. Que eu era meu corpo não gera, meu corpo veio com defeito, o problema é meu. Eu me culpava, às vezes, demais, assim, sabe? Tudo isso. Aqui em casa era o contrário. Era o Rafa? Eu culpava ele. Ah, É tá. você, é por conta de você, não sei o quê. Sempre ele, eu jogava nele. Eu falava assim, não é possível. Olha na minha cabeça de leiga, né, gente? Ah, eu já tenho um filho. Ah, eu já Nada a ver. sim. É, não é, né? Acontece várias coisas. E quando você começa a conversar com as mulheres, assim, tem muita gente igual você, né? Que teve um filho muito nova e depois não consegue engravidar mais. Não consegue. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é o que eu falo, assim, a gente tá aqui no Instagram, a gente tá aqui na internet, a gente lida com milhares de pessoas e a gente tem essa base comparativa que não faz bem, mas não é automático, né? A Exato. gente comparar, a gente. E eu ficava me comparando, ficava prestando atenção, falava, cara, e não, o meu organismo é o meu organismo, o seu é o seu, né? Então, assim, a gente tem que tentar comparar de uma forma mais saudável, sem se cobrar tanto, quando a gente compara com outras mulheres. Exato. E não é fácil, né? Não é, não é, não é, não é, não é. Amiga, e a gravidez? Como que foi? Eu tomei um susto no começo, porque depois, no dia seguinte do ultrassom, eu comecei a ter um sangramento. Não era um sangramento, era um rosado no papel higiênico só quando eu limpava. Gente, outra coisa. Na minha cabeça, a gravidez não combina com sangue. Não tá legal. De jeito nenhum, né? Meu, é isso. Aí, já desesperada, liguei pro doutor Eduardo. Ele falou, normal, tá tudo bem. Aí eu, hã? Sangue? Grávida? Não! Fui pro pronto-socorro. Fui pro pronto-socorro, até aí fiz ultrassom de novo, tá tudo bem, o colo do útero tá fechado, às vezes foi só um vasinho que rompeu. Tudo que o doutor Eduardo tinha falado. É uma área muito vascularizada, então um vasinho pode ter rompido. Gente, fala isso para uma grávida, para uma recém-grávida que tentou 5 anos. Até se a pessoa não tentou, pegou positivo, meu, viu sangue, já era. Em época de Loucura. Covid. Em época de Covid. Ai, amiga do céu. É. Porque a gente tem que falar tudo isso. Ainda tinha aí essa questão, né? Ai, vou ou não vou no Meu. hospital? Vou, né? Mas e o medo de ir lá no hospital? Exatamente. E aí tive esse sangramento, e aí passei com o doutor Eduardo até 8 semanas, depois já fui para um obstetra, que eu estava em busca de um obstetra que tinha que bater, o meu santo tinha que bater. Aí conheci um obstetra, fiquei com ele, gostei dele no começo, mas ainda não sentia que era ele. E aí ele falou para mim, Andresa, quando as suas taxas de hormônio reduzirem um pouco, esse sangramento vai cessar, conforme você for retirando os remédios, porque a gente ainda toma medicação até 12 semanas, né? Não vou generalizar, porque cada organismo é cada organismo. Normalmente até 12 semanas mesmo, né? Que a gente fica. A Vi falando, a Vi é uma amiga minha linda também, que teve o Joca. E aí, realmente, com 12 semanas, com 9 já, esse rosado que saía, passou. E muito enjoo, eu tive muito enjoo, muito enjoo, muito enjoo. Meu Deus do céu. E aí todo mundo falava assim, Andresa, com 12 semanas passa. E aí eu escutava, não, tem gente que fica enjoada até o final. Eu falava, meu Deus. Mas também com 12 semanas o enjoo cessou. E a gravidez foi ótima.
Ótima, ótima, ótima. Assim, eu fiquei mais pro final, mais indisposta, porque eu tenho a bariátrica, então o neném cresceu, comprimia mais o estômago, tudo que eu comia, eu ficava por conta da bariátrica, mas a gravidez foi ótima. Meu Deus do céu, foi ótima. Eu fiquei. Bom, eu tive um sangramento também, mas o meu sangramento, eu acredito que foi um exame que eu fui fazer, eu fui fazer por conta própria também. Só para explicar para vocês, assim, como eu tô em Atibaia, os meus médicos eram em São Paulo, eu tinha algumas guias de backup comigo. E aí, com essa neura toda minha, eu falei, vou fazer mais um ultrassom. Vou lá. Fui fazer ultrassom por aqui, não vou nem falar o nome da clínica. E na Você hora tá eu senti uma dor. Você tá falando, eu tô lembrando do dia. E aí ele me machucou, eu senti dor. Terminei de fazer o ultrassom, olha como a cabeça da gente. Fui me limpar, né? Fui lá no banheiro me limpar e vi o sangue. Aí eu ficava assim, não, mas o médico acabou de ver que tá tudo fechado, tá tudo bem, esse sangue é normal. Falando pra mim mesma, e saí de lá. Mas eu saí de lá já querendo chorar, porque eu tava vendo sangue. Liguei pra minha médica, contei tudo, ela falou assim, olha, você acabou de ver que tá tudo fechado, né? Então vamos só observar. Sangue rosado, ok. Se ficar vermelho vivo, aí a gente tem que se preocupar. Não vai fazer outro exame, porque pode machucar mais. Amiga, quem disse que a gente fica bem, né? Não tem como ficar bem. Você falou, sangue não combina com gravidez. Óbvio. Fiquei encucada, etc. E aí, enfim, o meu sangramento demorou um pouco mais para passar, mas a médica, por eu falar tanto do sangue, falou, não, fica deitado um pouco, né? Pode ser por conta da medicação, ultrogestante, a gente coloca diariamente, né? Que Várias faz vezes. exato, várias vezes. E o meu colo do útero sempre fechado. Enjoo. Tive um monte de enjoo no começo, até a 12ª semana que você está falando, coisa que eu não tive na do Nicolas. Eu também. Né? Então, você também não teve do Enzo, né? Fiquei. Nada. Só que o meu enjoo demorou um pouco mais para passar. E aí, fiquei acho que 2 meses sem, até o 4º mês, lá, até o 3º mês, sem o enjoo forte, do 4º ao 5º, mais ou menos, e quando chegou o 6º, não conseguia parar nada no estômago. Eu Você lembra lembro. disso? Nossa, terrível, gente. Eu acho que eu nunca fiquei tão mal. Eu fiquei mais mal no final da gravidez do que no começo. Comia até água de coco eu colocava pra fora. Assim, eu cheguei no hospital tomar soro porque eu tava desidratada, pra vocês terem uma ideia assim, da quantidade de mal que eu fiquei. Então foi uma gravidez totalmente diferente. Muito indisposta. Mas eu acho que é legal ter perguntado de você, assim, uma indisposição diferente, né, amiga? Porque assim, já é indisposta porque tá grávida. Mas feliz. Felicíssima! Mais feliz, né? No começo, Eu o tô enjoo mal. eu sempre achei legal, os enjoos de gravidez. No Lincoln eu tive um enjoo leve e achava legal. Da Rafaela, eu falei, gente, tô vomitando porque eu tô grávida. É um Eu não negócio tive. surreal, né? Pra mim foi novo porque eu não tive nada da gravidez do Enzo. Absolutamente nada. Então, eu enjoava, falava, meu Deus, tô enjoada. Tô enjoada porque eu tô grávida. É muito legal, né? Eu tava no máximo. Putz, indisposta tava, ficava assim, meio borocochô, cansada, aquela coisa, né? O corpo se adequando para receber, né? Recebendo esse membro novo. Então, assim, é difícil. Mas eu ficava pensando, tô grávida. Exato, bem isso. É isso que eu pensava. Nossa, eu tô enjoada porque eu tô grávida. Gente, que delícia! Uma coisa que eu enjoei, assim, que eu achava. Açaí, né? Eu não conseguia comer açaí. Comia açaí no começo, eu vomitava. Aí eu falava, gente, olha isso, o açaí tá me causando um enjoo. É muito legal, né, amiga? Assim, disso. E eu, a louca da sopa. Eu amo sopa. Eu comeria todos os dias. Falei, meu, friozinho, né? Começo da gestação. Meu, sopa. Foi a primeira coisa. A primeira. Fiquei sem tomar. Fui fazer sopa, sabe quando? Esses tempos atrás. O açaí eu não tive coragem também ainda não, amiga. Ai, que Açaí pra mim. delícia. Ó, eu lembro que eu comi açaí no começo, passei mal, um açaí maravilhoso, cheio daquele monte de coisa, né? Nossa açaí aqui em São Paulo. Delícia. Ok, passei muito mal, falei, beleza. Aí eu comi mais uma vez, falei, não é mais. Quando foi no final de 6, 7 meses, que eu já sabia que eu tava enjoando bastante, o Nicolas quis tomar açaí. E a gente foi, levou ele. Rafa, você não vai querer? Eu falei, não vou querer. Por quê? Eu ficava pensando, por que eu não vou querer? Me deu um chute na cabeça, sabe? Eu não lembrava. De grávida. Por que Mais que eu uma não coisa de grávida. Eu não posso, mas eu não lembrava porque eu não podia. Aí aquele do Nicolas me deu água na boca. Sabe aquele com leite ninho, leite moça? Delícia.
Comi 2 colheres, amiga. Foi o suficiente para me passar 2 dias no banheiro, vomitando. Meu Deus do Não, céu. não batia. Não era o suficiente, não podia. Assim. Mas é isso. E assim, tirando a questão do sangramento do começo, né? Eu tinha a questão, no Nicolas eu tive o parto prematuro, né? Por conta de pré-eclâmpsia. E aí, quando foi chegando lá perto do período que o Nicolas nasceu, aliás, perto de 24 semanas, você fez esse exame também, se eu não me engano. A gente faz um exame agora que mostra a probabilidade de você ter um parto prematuro, mostra o seu colo do útero, se ele tá flácido, se ele não tá, e mostra um monte de coisas. O dia que eu fui fazer esse exame, o Nicolas tinha reunião de escola. E a gente, por ter 2 filhos, né? Eu tentei, ao mesmo tempo, me dividir com o Rafa e não privar o Nicolas de ser filho e de dar atenção. Então, eu falei pro Rafa, eu vou para São Paulo fazer isso. Você fica, né? Vai na reunião dele, cuida dele e eu vou fazer esse exame. Aí ele tá falando, mas é um exame super importante. Eu falei, é um exame super importante. E aí era dia do nosso rodízio de carro, etc. Eu falei, mas não tem como estar os 2 no mesmo lugar. Eu cheguei para fazer o exame tremendo. Do medo do que eu viria ali das informações, sabe? Tanto que quando a médica falou assim, olha, tá tudo bem. Seu colo tá fechado, o bebê tá bem, ela vai nascer grande. Não tem risco de prematuridade aqui no que a gente fez. Eu não senti, mas as lágrimas escorriam assim de mim, porque eu tinha medo de ter um parto prematuro. Lógico. De novo. Então, isso foi com 24. Quando chegou a 29 foi uma comemoração, porque foi quando o Nicolas nasceu. E foi chegando mais para 32 semanas, aí minha pressão começou a subir. E eu mesmo eu usei, não lembro se você usou, amiga, remédio, AS, essas coisas, você usou também? Não lembro. Não. Eu usei os remédios, né, AS, etc, para poder cuidar evitar. E, enfim, foi ficando mais nervosa depois, que a minha pressão começou a subir, eu ficava preocupada, até que a gente adiantou o parto para 38 semanas. Eu não lembro quantas semanas você marcou o parto. 38 e 6. E aí, como é que foi o parto? Porque eu não tava aguentando mais, né? Eu lembro que eu cheguei pra doutora Vanessa e falei assim. Eu falei pra doutora Vanessa assim, na penúltima consulta. Ela falou, a gente tem mais uma consulta. Eu falei, não acredito. Ela tem. Aí eu falei, achei que a gente já ia marcar. Não, na próxima a gente já marca. E eu não tava aguentando, eu tava bem cansada no final tava bem cansada. E eu lembro que com 31 semanas, eu tava com medo de parto prematuro. 31 semanas, fiquei com muito medo, assim. E aí eu lembro que passou, e aí eu lembro que quando eu tava com 36 semanas, tinha uma influencer, tava grávida, a gente tava grávida do mesmo tempo, e ela perdeu o bebê, com 36 semanas. Ainda bem que eu não vi isso. E aí... E eu nem compartilho isso, eu nem gosto de, né? Porque a gente tá aqui, a gente tá lidando com pessoas, com mulheres que estão, assim, mais sensíveis, né? Tanto as tentantes, as gravidinhas, as mamães, então... E aí eu lembro que eu tava no carro, a gente tinha ido no Mercado Cara, eu e o Rafael, e eu falei, meu Deus, não acredito que eu tô vendo isso. Ela perdeu o bebê, com 36 semanas. Ela chegou, tava passando mal em casa, a gente foi no médico, pum, o coração já não tava batendo mais, eu teve que fazer uma cesárea, enfim. E eu lembro que com 36 semanas meu coração, por conta desse caso, ficou assim, despedaçado. E aí, né, neném mexe, você fica ali e tudo mais. E aí marcamos a cesárea para 38 e 6. Eu não queria mais esperar, eu tava até babei, tava ansiosa esperando. Queria muito conhecer ele. E aí marcamos, fizemos uma cesárea também. Linda, muito linda, por sinal. E, meu, só alegria, né? Graças a Deus. Foi do jeito que eu sonhei. Tudo foi do jeito que eu sonhei. Aonde eu sonhei, da forma que eu sonhei, com a médica maravilhosa. Meu Deus. Por isso que eu falo, cara, Deus cuida de tudo. Deus... Maravilhoso. Eu lembro que eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ver... Eu cheguei para o hospital 2 vezes antes, com pressão alta. E aí, a segunda vez eu liguei pra minha médica, eu tava com 36 mais 9. E aí eu falei pra ela assim, eu não vou aguentar isso, né? Não dá pra mim ficar vivendo isso toda hora. Sair de Atibaia e vir pra São Paulo, porque eu só confiava lá no hospital que a gente teve, que é no Promatre. E eu falei assim, olha,
vamos fazer hoje, faz hoje, né? O bebê tá hoje. Ela falou assim, eu não posso fazer hoje, porque você não tá apresentando risco e você não fez 37 ainda, né? Porque a partir de 37 deixa de ser prematuro. É a termo, né? É termo, vira termo, né? Ela falou, se você tiver hoje, vai ser um outro protocolo, você vai viver coisa, vai ver um monte de coisa que você não quer mais viver, né? Por conta da época do Nicolas. Eu falei, então vamos marcar? Ela falou, vamos. A gente marca para 38 mais um, que daí o convênio já libera e você já tem o protocolo de risco. Sua pressão tá alta, vamos controlando a sua pressão, mas a partir do 37, qualquer coisa que você sentir, você vai para o hospital, eu faço. Eu também foi assim, só um adendo, Caio, também foi assim. No final, eu tava sentindo um desconforto no final. Eu tava sentindo assim, um incômodo. E aí eu fui também 2 vezes e também não era. E aí a doutora falou, depois de 37 semanas, qualquer coisa, maternidade. Tanto que eu, doutora, tô assim, maternidade. Aí, tudo bem, tá tudo certo, não é momento. É só a nossa ansiedade, ela falava, e tudo certo. Perdão te interromper. Imagina, a gente tá conversando. E o legal de gente falar isso da médica, né, é que elas entendem, né? Fala assim, não, tudo bem, ansiedade, mas vai lá ver. Ela sabe quanto é importante a gente ir lá ver, né? E é E a importante isso. maternidade também, né? Sabe? Quando você chega lá, eu não deixei de ter um bom atendimento, nenhuma das vezes, mesmo sabendo se Nem fosse eu, ansiedade ou não, né? nem eu. Isso E é é muito importante importante. também a gente falar isso. Eu sei, a minha médica foi uma indicação de uma amiga minha, que eu sou louca de paixão também, a Carol. E a doutora Vanessa, ela sempre falou uma coisa, ela sempre prefere pecar pelo excesso. Então, qualquer coisa, maternidade, qualquer coisa, qualquer. E é importante a gente ter isso, a gente escolher um médico que vá de acordo com aquilo que a gente pensa, assim, sabe? Que cuide com carinho, sabe? Que Sempre, escute, sempre né? pensando Tá no falando. mais, no mais, no cuidado, sabe? Isso é muito importante. Eu também acho. Não, assim, é fundamental, né? Ainda mais que nossa história que você tá falando, né? Tentantes, etc. E eu ainda vinha com a questão da pré-eclâmpsia também. Não, tem que ter um diálogo. E eu Tem que lembro quando você encontrou sua médica, meu. Olha, Deus é muito bom. Não, foi ótimo. E eu ainda tinha pensamento, né? Falava assim, bom, não vou fazer o parto com a minha médica, o meu convênio não cobria, eu vou ter um parto com um plantonista e tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando chegou às 34 semanas, eu falei, tá tudo bem nada. Eu preciso ter a minha médica lá. Eu preciso ter uma pessoa que eu confie lá, porque, Com como assim? certeza. Caiu um negócio na minha cabeça. E pra mim foi Deus tudo que preparou, sabe? Porque ela, Tinha que ela, ser desse jeito. ela chegou lá, o meu parto foi muito tranquilo, muito tranquilo. Tranquilo de depois eu sentar lá na cama e tava com um monte de minha família toda lá e eu falei, gente, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Porque tudo que eu Meu queria, também. eu falava pra Deus assim, eu falei assim, olha, ok, consegui engravidar da Rafaela, mas eu preciso ter uma gravidez tranquila. O que era uma gravidez tranquila pra mim? Eu podia vomitar o tempo todo. Desde que nascesse de 9 meses, que eu conseguisse ter um parto, né, que não fosse às pressas, que minha família estivesse lá, que eu conseguisse colocar as lembrancinhas, que eu queria montar as lembrancinhas lá, que as pessoas pudessem ir visitar. Tudo bem que a Rafaela nasceu o dia que fez 5 graus em São Paulo, ok. Mas eu tive tudo isso, sabe? Foi muito Deus é perfeito. maravilhoso. Eu também pensava isso, assim. Eu queria muito que minha gravidez fosse tranquila. E eu queria viver o parto dos meus sonhos. O que eu tinha imaginado durante esses 5 anos. E assim, cara, é louco a gente falar isso. Eu tinha print de 2017, a saída do Eduardo, a saída da maternidade dele é um print de 2017. As cores que ele usou na maternidade são prints de 2017, de roupas que eu tinha certeza que um filho meu usaria, sabe? Então, assim, eu queria viver isso, eu queria viver naquela maternidade, eu queria um acompanhamento com a minha médica, eu queria que um médico que me acompanhasse, ele fizesse o meu parto. Nossa, meu Deus, é um sonho. Ó, minha cunhada tá falando que nem lembra que tava tão frio. O dia que ela nasceu, Fábio, foi o dia que começou a esfriar. Tanto que no dia seguinte, tava muito frio. Tava Foi muito um frio. dia, eu lembro que foi um dos dias mais frios, não foi? E eu levei o vestido pra saída. A minha Eu saída, também, eu também vestido saí de curto. vestido e Não, tava mas tava frio. muito frio, gente. Ainda bem que eu fui de carro, tá? Mas tava muito frio, muito. Não, nosso peixe praticamente congelou aqui em casa, pra ter uma ideia de tudo isso.
Amiga, tem outra coisa que eu acho legal que você falou aí. Você sempre comprou as roupas. Você já tinha roupas pro Dudu ou pra... Qual era o nome da menina? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Já tinha roupas deles, né? Ao longo... É o que eu falo assim, não é que ela já tinha na gravidez. Enquanto ela era tentante, ela foi alimentando o sonho dela com isso, né? Eu falava assim que eu comprava as coisas profetizando, assim, sabe? Quando comecei esse negócio de tentar, assim que a minha irmã ganhou a minha sobrinha, que é uma das minhas maiores loucuras, assim, a Maria, eu quis muito ser uma menina. Então eu pensava muito em menina, porque eu já tenho um menino, então eu queria uma menina, né, naquela época. E aí eu comprava coisas, via coisa de menina e ficava imaginando, se eu não comprar agora, quando engravidar, será que vai ter? Então já vou aproveitar. Esse era o pensamento, e comprava as coisas. Então eu tinha print de muita coisa. Eu tinha print de tema de meu aniversário, que eu fiz, sabe? Aliás, Então, amei assim, o último, tá? o último foi demais. É que você não viu que vai ser em outubro. Você vai ver. Tá bom. E assim, eu tô me realizando com o Dudu, de verdade, assim. Então eu comprava as coisas. Eu tinha print da saída, eu tinha certeza. Se fosse menino ou menina, iria sair de verde bandeira. Então, assim, eu tinha as coisas na minha cabeça, tudo montado. Então, assim, quando eu engravidei, foi tudo muito fácil fazer as coisas, porque eu já sabia o que eu queria da forma que eu queria. Cara, você vê o seu sonho se concretizando da forma que foi. Eu saí do hospital e falava assim pro Rafael, eu olhava pro neném do bebê conforto de verde, com o body que eu queria, porque eu queria o body com a inicial dele bordada, com a manga, o nome dele bordado. Eu olhava pra ele e fazia assim, eu não acredito. Rafael, eu não acredito. Você tem noção que a gente tá saindo do hospital, que deu tudo certo, que foi tudo lindo? Eu não acredito. Eu tava com muita dor no dia que eu saí e eu acho que os hormônios bateu ali, que a gente vai começar a falar de puerpério, assim. Então eu tava meio mal-humorada, mas ao mesmo tempo eu falava assim, gente, eu tô indo embora com o bebê no meu colo. E no dia seguinte que ela nasceu, né? Que é 48 horas depois e tal. Mas eu falava, gente, eu tô indo embora com o bebê. É um negócio meio louco, assim, né, na cabeça. É muito, assim, é muito lindo da gente estar. Meu Deus. E aí, eu quero começar a falar do puerpério e já vou falar assim: Nossa. a gente sempre sonhou em ser mãe, né? Ter esse filho, lutamos pra caramba, então a gente não teve puerpério depois. Foi tudo Nossa. maravilhoso. Tá bom. A gente Só não teve não. direito de reclamar, a gente não sofreu, não Gente. foi nada. Foi lindo, tudo maravilhoso. Foi? Resume o puerpério em uma palavra. Ah, me louco. Não, terrível. Terrível. Insano. Terrível. Não que tenha acabado ainda, né? Não, O bebê o seu tem 5 meses, o meu tem 4. Ela tem 4. Acabou? Melhorou. não acabamos ainda. A gente ainda vive isso. O maior mito da face da Terra é que o puerpério dura 40 dias. Gente, não dura. Imagina. E quando tem 2, eu acho que é pior ainda. Meu! Porque vem junto a culpa do você deixar o outro. São 2 puerpérios. Um do que já existe e um do que tá chegando. É isso. Exatamente. Exatamente isso. Olha, a experiência... 35 anos de vida, um filho de 12, um filho de 5 meses, casada, trabalhei com o que vocês possam imaginar. O puerpério do Eduardo foi a coisa mais insana que eu já vivi na minha vida. Nada que eu passei na vida, nada, sem exagero nenhum, nada que eu passei na vida se compara a todos os sentimentos do puerpério. Nada. Eu acho que o meu, como o do Nicolas era mais recente, eu já sabia mais ou menos o que eu ia sentir. E eu já tinha até medo, eu já até tremia, sabe? De saber que eu ia passar por tudo isso de novo. E eu ainda me perguntava assim, não, mas será que eu passei por isso? Porque ele nasceu prematuro e dessa vez eu não vou passar, né? Daí eu falava assim, o Rafa ainda falava assim, não, a gente tem que se lembrar e tem que ser agradecido, né? Porque você vai estar vindo com ela a termo, vai ser diferente. E eu ficava pensando, talvez não aconteça. Imagina. Eu tive dias de ir pra lavanderia, mexer no armário, assim, mexer alguma coisa, e de falar assim pra Deus, eu sei que eu tô chorando com lágrimas, tá? Caindo aquelas lágrimas pesadas assim. Eu sei que eu tô nervosa, que eu tô passando por tudo isso por conta do puerpério, mas eu não consigo controlar. Não consigo. E com eles, né? Vou falar eles e os maridos, né? Porque assim, esse negócio é vermelho. E ele falar que é o vermelho claro.
era um motivo suficiente. Aqui, Deus, assim, deu separação. Por mim. Botei ele pra fora 700 vezes. Não é que ele fez alguma coisa. Não, não. Eu. Fui eu. Tudo. É Tanto que muito eu não quis sentimento. ajuda no começo, porque eu desconfiava que eu ia surtar muito feio. Eu falei, não, se vier minha mãe e vier minha sogra aqui, eu vou surtar com elas, coitadas. E não é Tá, todo mundo que vai entender que eu tô surtando, é certo? isso. Ó, uma das, assim, eu não sabia muito, e não, eu não li muito, eu não fui muito a fundo sobre puerpério. É, acho importante falar também que na época do Enzo, eu não vivi isso. Pra mim, há 12 anos atrás, a gente sentia as coisas, a gente nem sabia dar nome ao que sentia, né? Então eu não senti isso, não teve isso, eu não passei por nada dessas coisas de ouro. Não, não passei por isso. E aí me veio isso, me veio todos esses sentimentos, todas essas coisas, e as coisas não saindo como planejei com relação ao Rafa, que ia ficar comigo em casa e não ficou. E eu já tinha dito pra ele que eu não queria ninguém na minha casa. Eu não quero ninguém em casa. Ninguém. Falado sobre isso. Eu só quero você, porque você já me conhece. Outro, eu gosto de ficar à vontade. É, levei isso pra terapia muito, porque assim, até a minha terapeuta fala, uma das coisas que é difícil pra mim é o controle. Eu quero ter o controle das coisas e essas coisas a gente não tem o controle. Então, assim, é louco. O Não, puerpério é uma não, você não tem controle de chorar, sabe? De ficar nervoso. E assim, vamos falar bem sério, não é só a gente que tem o puerpério, não, ele tem o deles também, né? com certeza. Porque a ficha começa a cair e aí a gente fica mais indisponível e eles têm que lidar com a gente, têm que lidar com o bebê. O Rafa tirou 20 dias para ficar de férias, né, do trabalho para ficar comigo, mas mesmo assim é muito tudo, a gente chorando, a gente chata, a gente implicando, porque a comida tá boa, porque a comida tá boa, porque o bebê tava. E eu ainda tive os pontos da cesárea, inflamou, né? Então eu fiquei ainda com dor em tudo isso ainda, né? Tem essa história ainda também. E eu achava que eu queria, achava não, eu tentei fazer tudo em casa ainda, né? Fui mais Nossa, errada. cara. Como Meu, eu lembro. porque eu achava que eu tinha que cuidar das coisas, porque eu já tinha o Nicolas, né? Enfim. E, amiga, é assim, só o Rafa pra me aguentar. Se tivesse outra pessoa comigo aqui, eu tinha ficado sem mãe e sem sogra, entendeu? Tanto que minha mãe começou a vir ficar comigo alguns dias depois. Eu acho que eu tava com 2 meses já. E daí o Rafa foi viajar e eu tava com ponto inflamado de novo. E aí ela falou: não, eu vou aí ficar com você. E eu aceitei. Mesmo assim, em alguns momentos, sabe, dava aquela vontade de explodir. Eu falava assim: não, é minha mãe, ela não tem culpa, ela não vai aguentar. Mas eu, Aqui eu explodi bastante com o Rafa, assim, é, muitãozão. com o Rafa, Nossa, várias vezes. Várias vezes. muito. E ele, sempre paciente, sempre. Isso eu não tenho o que falar. Ele, nossa, se não fosse ele, se fosse outro marido, outra. Eu realmente já estaria separada. Ele, nossa, não tinha dado certo. Ele realmente sempre compreendeu. Ele tinha lido muito, então assim, ele estava muito ciente. E ele me conhece como a palma da mão dele. Ele já sabe lidar comigo. Então, assim, foi mais fácil para ele, porque ele já sabe lidar comigo. Eu estourava, escreveu, não leu. E a minha sogra me ofereceu muita ajuda, assim. Minha mãe também. E eu tenho resistência em receber ajuda e em pedir ajuda. E aí, quando minha sogra veio, ela ficou aqui 4 dias. Só o fato de ter alguém para conversar e jogar a conversa fora foi ótimo. Eu tenho bastante. Eu tenho o sentimento assim, se tava aqui, eu ia ter que cuidar da pessoa. Minha cabeça assim, não posso deixar ela fazendo tudo pra mim, né? Absurdo, né? Eu não conseguia Eu perceber. também. Sendo minha Eu mãe ou sendo a minha sogra. Como Tanto assim, faz. lavar meu banheiro? Teve um dia que eu acordei de manhã, o banheiro tá limpo. Falei, ela fiz o café. Falei, hã? Pois é, minha mãe aqui lavando o banheiro. E eu falava assim, não, mãe, não precisa. Ela, vou lavar o banheiro. Eu também. Eu Exatamente. também. Ai, e querendo ou não, hoje, depois que a gente fica assim, que a gente passa, né? Que as coisas vão amenizando, não estabilizaram ainda, mas é tão bom a gente receber um cuidado. Às vezes é só isso que a gente precisa. Que alguém fale assim pra você: Passa, né? vou fazer um café pra você, quer? Sabe assim? É, acho que no meu caso não vão perguntar, não. Vai, faz. Porque é difícil. Porque a gente fica muito fragilizada, cara.
a gente fica fragilizada, a gente fica muito preocupada. Mãe fica online 24 horas, sabe? Por mais que o neném esteja dormindo, você tá ali, cara, sabe? Você não desliga. Então, assim, os Não, no primeiro hormônios... mês, amiga, eu falo primeiro mês assim, o primeiro mês é uma doação total, né? Porque eles riem um pouco, eles não demonstram pouca coisa pra nós, assim. Eles estão ali respirando e tal, a gente tá amamentando, trocando fralda, mas assim, não tem muitas grandes novidades, certo? Não. E aí a gente não tá recebendo nada, a gente só tá ali se doando, fazendo aquele serzinho lá que a gente ama, mas não tá fazendo nada pra gente de volta, né? E aí é muito. E só traduzindo, assim, você falou traduzir o portério em uma palavra. É insano, ok. Mas o que que é, gente? É uma vontade de chorar louca. Constantemente. Chorar por quê? Porque o bebê nasceu, porque você queria. Eu sentia saudade da minha barriga. Chorar porque o peito tá doendo. Chorar porque o outro filho tá chorando porque quer mais você. Chorar porque o seu marido fez a comida. Chorar porque ele não fez a comida. Chorar porque ele falou alguma coisa. Chorar porque ele atendeu uma ligação de trabalho. Enfim, não era para atender. Olha, essas ligações de trabalho, teve muito choro aqui por isso, viu? Chorar porque ele dormiu ou porque ele ficou acordado. Você chora por tudo. Por tudo. Tudo, por tudo. Tudo. Pega, eu vou dar de mamar aqui pra ela. E aí, tá tudo bem? Tudo. Ai, que linda! Falou, e depois eu tomava, gente, ó. Deixa eu ler. Ai, que coisa mais gostosa! Tá cheirosa. Aí papai deu banho. Chorar por causa do banho. Chorar por tudo, né? Tudo. Meu, É isso. é assim, eu chorava de emoção, porque eu ficava imaginando tudo que eu tinha vivido. Aí eu ficava assistindo o vídeo do chá revelação, que foi uma coisa que me emocionou bastante. Aí eu ficava vendo as fotos do parto, chorava. Aí chorava porque eu queria fazer a minha comida e não podia. Eu chorava porque eu queria casa limpa, impecável. Mas não queria que E eu ninguém falava pra você, para com isso. Lembra falando? Eu queria casa limpa. E não é possível. Gente, se a gente que é a gente não consegue manter a casa limpa, você acha que o Rafa conseguia mandar o Nicolas pra escola, manter a casa limpa e cuidar de mim e da Rafaela ao mesmo tempo? Não dava. E às vezes eu falava assim, meu, tá passando da hora, não jantei ainda, Rafael. E ele vendo coisa do trabalho, cara, foi um caos com relação ao trabalho dele aqui, foi um caos. E aí eu falava, meu, não acredito. Aí eu ficava pé da vida. Ao mesmo tempo, é assim, ó. Vou tentar explicar o meu como foi. Amor 24, amor 48 horas, era muito amor, um amor que me dói. Mas eu também ficava pé da vida com as coisas que acontecia. Com o neném, tudo 100%. O portério não tem a ver com o neném, tem a ver com as coisas externas. Portério não é depressão, gente. Nem é outra coisa, né? Inclusive, a doutora Vanessa falou assim, fez uma live, e falei, ai, será que é... Porque você se questiona, não sei se você se questionou. Eu falei, acho que eu tô com depressão. Eu até teste. Esses testes de internet pra ver se eu tava... Eu sou dessa. Ai, amiga, eu também. Eu falo, isso aqui é depressão. Eu estou com depressão, pós-parto, não acredito. Aí a doutora falou, não é depressão, isso é o puerpério. Isso é... Eu falava, não é possível. Não é possível. E um chororô. E um chororô, e um chororô, e um chororô, e um chororô. Que eu achei que assim, eu falei, meu, não vai ter fim. Vai chegar uma hora que vai ter fim. Foi igual aos nossos enjoos. Aceitei isso também, sabe? Que vai chegar uma hora que vai ter fim. Mas até lá, né? Não, melhorou bastante, né? Melhorou. Melhorou muito. Também. Só não deixa a gente sem dormir uma noite que melhorou muito. Mas é isso. Aqui em casa, eu fico rezando para chegar ao final de semana. Porque de final de semana, o Rafa dorme com o neném aqui na sala, para eu poder descansar. No sábado, o Rafa pega a Rafaela às 7h30 da manhã. Eu deixo ela abastecida, que ela tá no peito ainda, exclusiva. E aí ele fica com ela, dá umas 9 horas, ele traz ela de volta, mama um pouquinho e eu só com o olho fechado. E aí eu durmo até 12h30. Então, aqui eu também descanso. É a hora que eu descanso, que a gente precisa disso. Eu sinto que, assim, a mãe não é muito vista, né? Assim, a gente precisa de aconchego, um pouco de carinho. O acarinhar, que eu digo, é isso. É ficar com o neném pra gente tomar um banho, não só de 5 minutos, um banho de 10 minutos, sabe? É ficar com o bebê pra gente tomar um cafezinho, sabe? Assim, é coisa pouca. E só duas coisas que eu acho legal falar tudo isso, né? Eu, nessa história toda de puerpério, eu acho que eu publiquei, falei no Instagram, acho que devo ter publicado, eu falo muita coisa. Que eu tava com muita dor, né? E que a gente tava difícil e tal.
E aí o Rafa, nesse período aí, você tá falando de comida, teve um dia que tinha passado das 9 horas da noite e ele também esqueceu comida. E aí ele foi tentar, a minha cachorra tá aqui e ela começa a latir porque ela quer comida também, tá? Oh, meu Deus. E aí eu lembro que o Rafa foi pedir uma sopa, foi encomendar uma sopa de alguém aqui do condomínio, que é do Cuca, personal. Ele foi tão fofo, gente, que ele tinha assistido ao mesmo tempo que eu tinha falado que tava com dor, que eu tava com os pontos inflamados, etc. E quando o Rafa pedia a sopa pra ele, ele falou, não, eu tô preparando pra levar pra vocês já. Ele vendia. E ele trouxe sopa pra gente 3 dias seguidos. De presente, não deixava a gente pagar de jeito nenhum. Assim, Tá vendo que carinho? é um carinho, é um carinho. Com certeza. De colo, é um carinho total, assim, né? Não tem. Imagina, não tinha obrigação nenhuma, não era família, entendeu? De poder fazer isso. E eu tenho super dificuldade de pedir as coisas, né? Também. Eu também. E foi um carinho muito espontâneo, assim, sem pedir nada em troca, sabe? E essa fase é boa por isso, que a gente aprende, cá, pelo menos eu aqui aprendi, que não tem problema a gente pedir ajuda e aceitar ajuda. Não, não tem nenhum. É que a gente aprende que não precisa, né? Na verdade, a gente aprende antes que a gente tem que ser autossuficiente e não precisa pedir ajuda para as pessoas. Que não é. Nossa, eu era muito resistente, muito, cá, muito resistente com isso, muito resistente. Ajudo. Se você precisar, eu me descambo daqui, aí vou, faço para quem for. Mas quando é comigo, eu ficava, não vou pedir. É de falar assim, olha, você tem que pedir ajuda, mas na hora da gente pedir, Rafaela olhou. Exatamente. A gente não muito quer. Muito difícil. Muito. É isso. E pra gente encerrar, amiga, a amamentação, que eu sei que pra você foi uma surpresa. Eu queria que você falasse. Foi. Pra mim foi uma surpresa. Eu não imaginei que eu fosse amamentar. Vou até pegar o biscoito e trazer ele aqui pra vocês verem. Eu não imaginei que eu fosse amamentar ele, porque meu histórico com o Enzo, não amamentei. Eu tenho uma redução de mama de muitos anos. Vai fazer quase 20 anos. Vai fazer 20? Quando eu falo quando eu penso em idade, eu falo, meu Deus, como eu tô velha. Tô velha nada, né? Tá nada, amiga. Por favor, hein? Eu vou fazer 39 daqui a alguns dias. Não, lógico que não. A gente tá na flor da experiência. Vou fazer 20 anos de redução de mama. E, bom, eu não fui atrás de amamentação, nada, porque eu tinha certeza que eu não ia amamentar o Eduardo. Aí lá no pós-parto, na sala de pós-parto, trouxeram ele cá. Na hora ele pegou meu peito, na hora. Aí eu lembro que eu olhei pro Rafael e falei, eu vou fazer o que for pra amamentar ele. Vem na hora, né? Na hora vem a vontade, né? E assim, eu sempre fui muito desencanada, tanto que eu sempre postei, falei, gente, não vou me encanar com a amamentação, porque sei que não vai rolar. Eu não tenho problema com mamadeira, e realmente não tenho problema, nada disso. E aí, como eu tenho a mamoplastia, ele já ia ter que ter o complemento por conta da produção, porque a produção é baixa. Uhum. Tudo bem. Ele continuou mamando e ai, que amor, que conexão. Olha pra vocês verem como o amor é, meu Deus. E aí, beleza, veio pra casa, mamou, não sei o quê. Eu não tive muito problema com dor, né? Eu tive uma fissura só, que eu passei lanolina, ficou ótimo, não tive problema. Com grandes problemas com a amamentação, graças a Deus. Acredito que também por conta da baixa produção não era, né? Vazava, mas não era aquela coisa, ai, sabe? Eu sempre tinha que ter o complementinho dele. E tá tudo certo. Com o estresse do meu puerpério, a minha produção foi diminuindo, eu fui diminuindo água, eu fui dando cada vez menos o peito e ele sempre mamou a mamadeira porque ele já mamava o complemento. Então chegou um certo momento que a mamadeira era a maior parte da alimentação dele. E tudo bem, né? Tava tudo certo, tudo bem. Só que aí, uma vez isso me tocou. Falei, meu Deus, mas eu amei amamentar. E eu senti isso quando eu dei o peito, ele fez assim. Ele acordou? Cadê ele? Traz ele aqui pra mãe. E aí ele falou, aí ele não quis. Eu falei, opa, dei de novo, ele nervoso. Falei, não acredito. E aí apertava, saia pouco, assim. Teve de vezes que eu fazia massagem nem saia. Eu falei, não é possível. Aí fui, conversei com a médica e comecei a tomar um remédio pra poder aumentar essa produção. E aí, ai, que mãezinha, vem aqui. É o gostoso. Era um paninho pra mãe. Fala, oi, gente!
Amor, que lindo que você tá. Lindo todo dia, né? Que eu fico babando nele. Fala, tudo bem? Tudo bem? Ai, que sorriso mais gostoso. Que sorrisão. Fala, tudo bem? Eu tô aqui, eu sou o Eduardo. E É sobre aí, você que a gente tá falando. Ah. cara dele. Fala, tudo bem? E aí eu peguei e comecei a tomar um remédio para o leite voltar. E aí a produção voltou. E ele começou, aí ele não queria pegar o peito, pegava esporadicamente. E eu entendi que, ele vai pegar quando ele quer. Eu não vou ficar, eu não quero estresse, não quero que seja estressante para ele, sabe? Que nem eu oferto, toda mamada eu tento ofertar. Todos os dias, várias vezes eu tento ofertar. Quando ele quer, ele pega. Quando ele não quer, ele não pega. Tem que ser bom para ele também, sabe? E foi um sonho poder amamentar ele. E é A menos nossa conexão. estressante pra você também, né? Saber lidar com isso. Exatamente. E é uma E conexão. com mamoplastia, amiga, é um milagre já, né? Ele ter mamado. Vou falar, 5 meses você ainda consegue ofertar, né? Então, E consegui tirar na bomba, cá. Congelei leite, sabe? então, Tinha dia que eu tirava que eu conseguia tirar 80 ml. Então, assim, e é uma conexão. E eu fiquei apegada com o peito, você acredita? ai, Mas já entendi. Já entendi que eu no seu tempo, mãe. Sabe? Tá gostoso. tudo bem. Ai, olha essas bochechas, tá tudo ótimo. E A ele Lívia tá falou que ótimo. solteiro até coça. E a cara e a sua cara, né? Eu acho ele assim. Olha só, Dinda. A Dinda. E, cá, é isso. Ele tá bem. Fui eu. Eu que fiquei muito apegada. E a médica falou hoje assim pra mim: tá tudo bem, não vai tomar mais remédio, já vai fazer 6 meses, tá ótimo. E eu tô muito satisfeita, assim. Nossa, foi um sonho. Tudo, cá, é um sonho. Eu não imaginei que eu fosse amamentar ele, cara. E ver ele no meu peito, amamentar. Meu Deus. Olha, só Deus. A Fábia tá falando que quando a filha dela parou com 1 ano e 2 meses, ela também se sentiu rejeitada. Gente, olha, ó, eu não ligava para amamentação. Aí quando o Nicolas nasceu, eu não pude amamentar ele, etc. Me ligaram no quarto e falaram assim: ó, a gente vai dar leite de outra mãe para ele. Tudo bem? Você aprova? E me deu uma raiva na hora. E me deu uma vontade de querer amamentar. Aí que Com surgiu. certeza. Eu falo assim, tem mãe que não quer amamentar, ok. Mas eu falo que quando a gente quer, vem ali na hora que nasce, sabe? Quando você gera essa conexão. E é maravilhoso, né? Dói pra caramba no começo, não vamos Com romantizar. certeza. Não é E com a fácil. Rafa? Então, com a Rafa eu já sabia que eu ia tentar de qualquer jeito, né? Eu tinha comprado 2 mamadeiras só. Gostou? Esses gritinhos maravilhoso, né? Você tá falando com as titias? E aí no hospital, o primeiro dia ela pegou mais ou menos, ela foi pegar a noite. E tá linda, amiga. Mama direto, assim. Tá mamando horrores aqui, tá exclusivo no peito, enquanto eu conseguir manter o peito. Delícia. Amo. É cansativo pra caramba, né? Vou falar. Mas é uma maravilha. É. Mas é uma bênção poder viver isso, não é, Cá? Não, maravilhoso. Não tem preço. E eu costumo falar assim, olha, tudo bem, é 1 mês, 2 meses que algumas mães conseguem, né? Mas você já tá passando vacina ali, né? Já tá passando imunidade, já tá passando alguma coisa pro seu bebê, né? É isso que eu falei pra doutora na penúltima consulta. Hoje a gente teve uma consulta, na última, né? Sem ser hoje. Eu falei assim pra ela, tô feliz, porque o pouco que ele pega é o pouco que ele pega e tá ótimo, sabe? É exatamente. E é apego, é aconchego, é carinho. Vamos ver se ela consegue olhar. Peraí. Ai, que boneca! Tem um bebê aqui, filha. Olha esse bebezinho. Amiga! Ai, eu tô aqui. Suada. É sua amiga! É sua amiga, mãe! A gente tem que marcar o encontro deles, né? Amiga, a gente precisa, né? Muito. Precisa! Precisa! Precisa marcar um encontro! Gente, eu acho a Rafaela idêntica ao Nicolas. Idêntica. A gente tem foto do Nicolas vendo assim, da mesma época. Idêntica. O fofurômetro explodiu. Gente, pra gente que é mãe, a gente é besta, né? Pra mim, Eu acho ela sua cara. Eduardo, então, é sua cara totalmente.
Ai, eu E o amo Enzo. isso, que aquela pessoa imagina. Ai, amiga, ela tá muito... Ai, meu Deus do céu. As bochechas. E Olha amiga, como brincando tá de boneca, linda. né? Eu tô brincando de boneca. E, menina é isso, não é? E eu não sou boneca, né? Eu falo que eu sou Ai, totalmente que linda. largada. Eu tô. Ai, que linda. Ai, amiga, obrigada. Foi uma delícia. A gente já conversa. Ai, amei nosso papo. Eu também. E eu acho Amei. tão importante isso, sabe? Fazer um papo natural, assim, da gente conversar e falar, sabe? Do que Sem... a gente vive, Cá, que é isso, a realidade é essa. E a gente não ensaiou nada, tá, gente? Na segunda-feira deu estalo, eu falei, vou conversar com a Andressa. Foi exatamente aquilo que o convite que eu fiz pra vocês. Foi isso, amiga, vamos fazer uma live? Vamos. Aí eu, vamos! Exato, É adorei. isso. E É é muito sobre isso, gostoso. é a verdade. A minha experiência, a sua experiência é isso. Não adianta a gente ficar colocando flores em coisa que não é, sabe? É óbvio, a gente sabe que ninguém tem a mesma experiência do outro. Mas é muito importante a gente compartilhar isso. É muito. Seja bom, seja ruim, igual o perpério, que a gente sabe. A gente até podia marcar para vir falar sobre isso de novo. Sobre o perpério, que é muito importante, sabe? Vamos sim. E é bom a gente dividir isso, compartilhar isso. E a gente tem esse quê diferente, porque a gente tá vivendo a mesma coisa, com diferença de um mês. É, mas é muito pouca, né? Eu vou vendo o Dudu fazer comendo pé. A Rafaela começou a pegar o pé essa semana. Eu falei, logo, logo ela vai pegar. E é muito gostoso, gente. Você vai ver, ai, chupa esses dedinhos. E outra, hoje a gente tá aqui, né? Com os dois, essa foto aqui, ó, linda. Quem puder tirar um print pra gente, que a gente não vai conseguir. Por favor! Vou fazer assim, alguém tira um print e depois me manda. Pronto, vamos ver se alguém tirou. Amiga, é a concretização de um sonho, né? E que a gente conversou tantas vezes sobre isso, né? Choramos e de ansiedade e pensamos e sofremos com negativo, com teste de gravidez, e assim, é a concretização de um sonho. Isso aqui é Deus, né? Que tá É Deus. É Deus. É a prova, é a nossa. Os dois são a prova viva da nossa fé em Deus. E ali já tá falando, né? Que nós somos maravilhosas. E se Você Deus vai ter quiser, o seu ela logo positivo, vai ter o sim, positivo. com E certeza. você vai ter o seu positivo. Não desiste, que o positivo vem. Vai vir, não desiste. Não desiste Exato. por nada. Ele Exato. vai vir. É a frase que eu falo pra todo mundo: não desiste de ser mãe, gente. Não desiste. Eu acho que é muito, muito importante isso. E, amiga, obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. A gente continua nos bastidores, sou grata. Desabafando, falando. Eu sou grata a Deus pela sua vida, por ter me ajudado tanto, por ter me dado tanto colo. Parte do Dudu tá aqui, ó, é por sua causa também, porque você me ajudou, você me incentivou, você me indicou. Então, assim, meu coração é só gratidão a você, a sua família, toda a sua história linda. Eu sou, nossa, maravilhada por ter você, Cá. E, amiga, eu por você, né? Porque depois me manda, Kari, o print, mas porque você me ouviu tanto. Se a gente tá falando tudo isso, a gente não sei como explicar, a gente precisa, né? A gente precisa uma da outra. E você depois também, lá com o bebê, a gente conversou tanto, era tão importante poder falar com alguém que entendia o que eu tava passando, sabe? E até hoje, de entender. Seja nos sintomas, seja no puerpério, seja na evolução, seja de surtar com o marido ou não. Tudo isso é muito importante, amiga. Muito desejado esses bebês, né? Muito, muito, mãezinha! Obrigada, amiga. Agora eu vou. Eu que agradeço. A gente tá junto sempre, você sabe disso. E a gente vai marcar para bater papo de novo aqui. Eu vou para São Paulo. Não sei se eu vou dirigindo ainda para São Paulo, mas eu vou para São Paulo. E eu tô orgulhosa. Eu tô orgulhosa disso. Ai, amiga, eu também tô. Do São Paulo ainda é uma questão, né? Mas eu ainda vou chegar lá. Mas eu vou, a gente vai tomar um café. Vou tomar um cafezão em algum lugar. Se Deus quiser. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente vai se falando, a gente vai marcar outros papos. E tamo junto para sempre. Obrigada, amiga. Um beijo para vocês que participaram aqui com a gente também. Isso, para todo não mundo desistam. Isso. Não desista. E se você tem alguém que tá querendo, que tá na mesma situação, encaminha. Eu vou salvar aqui. Isso. Me manda. Às vezes uma frase que a gente fala aqui é o suficiente para ajudar alguém. Exatamente. Tá bom? Beijo, gente. Beijo, boa noite, amiga. amiga. Fica com Deus e a gente vai se falando. Um beijo para todo mundo. Beijo. Um beijo, gente. Tchau, titia. Tchau, amiga. A Rafaela tá olhando alguma coisa aí. Tchau. Vai com Deus, gente. Boa noite. Beijo, fica com Deus. Beijo.